Ora, muito boa noite a todos que estão aí em casa. Hoje temos aqui connosco a Rita Pissarra e hoje ela será a nossa convidada do Flexcast. A Rita é uma ex-diretora financeira da Microsoft Portugal que se destacou por alcançar a independência financeira e reformar-se aos 44 anos. Com uma carreira internacional de quase 2 décadas, desempenhou funções de liderança em países como Espanha, França, Brasil e Estados Unidos. Desde os 20 anos que a Rita planeou meticulosamente a sua carreira com o objetivo de não depender de uma entidade terceira para o seu sustento. Adotou uma estratégia financeira rigorosa que inclui uma vida minimalista, poupança agressiva e investimentos diversificados, especialmente no setor imobiliário. A sua decisão de se reformar antecipadamente foi influenciada pela morte precoce dos seus pais, levando-a a valorizar o tempo pessoal e qualidade de vida. Após deixar o mundo corporativo, a Rita dedica-se a atividades que a apaixonam, como o surf e o skate, e partilha a sua experiência para inspirar outros a alcançar a liberdade financeira. Rita, seja muito bem-vinda ao Flexcast e malta aí de casa, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e deixar um comentário, mas só no final do episódio, porque eu quero que estejam muito atentos a este brainstorming que vai acontecer aqui. Carlos, passo-te a palavra e aos dois, seja uma excelente conversa. Obrigada. Muito obrigado, Rita, por me passares a palavra. Flexíveis, sejam bem-vindos, já sabem, deixem os vossos likes e comentários só no fim, porque senão criam um divórcio entre nós. Hoje vamos ter uma conversa sobre temas que eu sei que vocês gostam, mas também vamos aprofundar outras coisas que se calhar vocês não tiveram a oportunidade de conhecer. E por isso é que a Rita está cá. E eu agradeço muito, Rita, por estares cá no nosso podcast, disponível a conversar comigo sobre coisas aleatórias. Certo. Olha, é um prazer enorme estar aqui contigo e com todos os que me estão a ouvir lá em casa. Adorei o nome Flexíveis. A todos os flexíveis que estão lá em casa. E depois explico-te porquê. Ok. Nada a ver com pilates e afins, não é? Não, deveria ser, poderia ser, não é? E deveria. Exato, alongamentos, não é? E eu que já estou a ir para velha, não é? A mobilidade e a flexibilidade é cada vez melhor. Já estou reformada, não é? Olha, fica ainda mais flexível o canal. Está super alinhado. Exatamente. Portanto, gostaste de nome Flexíveis. E sabes porquê que se chama Flexíveis? Porquê? Porque uma das lições que eu aprendi na minha vida, com talvez 27 anos, foi que eu não podia ser uma pessoa estática, com ideias que são estáticas. Ou seja, o mundo muda, o mundo transforma-se, e eu pensei assim: se eu desperdicei uma oportunidade aos meus 27 anos por ter uma visão muito estática, eu nunca mais poderia fazer uma coisa dessas no futuro. Certo. Então eu tive que tornar uma pessoa flexível, em que as minhas ideias, como eu costumo dizer, têm uma validade de 24 horas. No dia a seguir, pode não ter validade porque eu posso ter mudado. Daí o flexível. Eu achar que pessoas com flexibilidade, à partida, são mais, podem ter mais sucesso, talvez. Exato. Digo eu. Sabes que no mundo corporativo usa-se uma expressão diferente para a mesma definição, que é growth mindset. Tu precisas ter o chamado growth mindset, que é a capacidade de querer estar em constante aprendizagem, de querer progredir, de querer aprender, de querer evoluir, que é o contrário de fixed mindset, que é quando tu pensas, não, eu já sei tudo, eu não preciso evoluir, eu não preciso aprender mais nada, eu já estou e já sou senhor de tudo aquilo que quero e portanto não quero evoluir mais. E no mundo corporativo fala-se muito em ter este growth mindset, de conseguimos alcançar, conseguimos chegar lá se quisermos, em detrimento do fixed mindset. Excelente. Eu subscrevo por baixo. Pronto. Faz-me todo sentido. Porque... Mas eu gosto mais da definição de sou flexível. Nunca tinha ouvido. Porque a nossa comunidade é flex. Flexcast, CryptoFlex, estás a ver? Tudo flex. Tudo flex. Porque é tudo flexível. Mas vais abrir uma empresa de pilates flex. Olha, um ginásio e tudo com o nome flex. Já viste? Faz todo sentido, estás a ver? O flex dá para flex. Porque, aliás, cuidado com os jovens, porque os jovens têm uma ideia sobre o flex diferente. Pois. Não é? O flex, pronto. Não é esse tipo de flex. Não. Milénio. Eu sou outra antes que mas eu identifico-me mais com milénios. Ou seja, estás na minha geração. É que eu sou de 79 e os milénios começaram em 80. Pois. E, portanto, eu estou ali borderline. Foi sim, mas eu sinto mais milénio do que X. Eu acho que sim. A minha filha no outro dia, tu és baby boomer, não és, mãe? Eu a querer fugir. Não sou. Não, dizer assim, eu faço surf. Como é que é possível? Qual baby boomer? Olha, Rita, vamos começar pelo princípio. Não tinhas começado. Não, sabes porquê? Porque isto foi só para partir gelo. Ok. Eu tenho uma pergunta muito difícil para ti. Diz. Sabes qual é? Que é esta? Quem é que és tu? Conta-me a tua história. Ia. Em quanto tempo? Não, o tempo que tu precisares. Ora bem, portanto, eu nasci em 1979.
De uma forma muito, muito resumida. Aliás, gostei muito da introdução, Rita, não fosse ela chamada Rita, não é? É o nome. Introdução espetacular, mas eu sou talvez a mais jovem, mais falada, reformada do país. Eu acho que essa é a maior definição que me podem dar hoje. Mas sou alguém que ambicionou e que sonhou alcançar diferente e que planeou para o concretizar. No outro dia chamaram-me o fenómeno Bannister. Eu não sabia o que era, não é? Mas fiz aquele sorriso de que sabia exatamente o que é que estavam a falar, não é? Eu ia perguntar o que é isso. Exato, eu fui pesquisar, não é? Copilot, please. Exato. Eu sei. Exato, o que é. Portanto, foi um senhor que corria e havia uma crença de que ninguém podia correr a milha abaixo dos, salvo erro, 4 minutos. E houve este senhor, que foi o Bannister, que conseguiu correr uma milha abaixo dos 4 minutos. E a partir daí, não sei quantos mais corredores conseguiram o feito também de correr uma milha abaixo daquele tempo. E no outro dia chamaram isso que foi. Muita gente fala do FIRE, não é? E de atingir esta independência financeira, esta reforma antecipada, mas eu sou, e foi isso que a pessoa me chamou, o fenómeno Bannister para o FIRE. Eu sou aquela mulher em Portugal que não só disse, mas também concretizou e que prova que sim, que é possível vir de famílias humildes, ser a primeira pessoa da sua família a ir para a faculdade, mas concretizar os objetivos de carreira, mas ao mesmo tempo atingir objetivos financeiros para ter esta liberdade de tempo, que eu acho que é o bem mais luxuoso que podemos ter. Concordo contigo. Ou seja, depois de tu ultrapassares, agora o pessoal bate as metas, não é? Sim. Foste o marco. Eu fui a primeira. Foste o marco. Eu agora brinco, quando vou às faculdades, brinco com os miúdos. Portanto, agora já sabem o que é que têm que fazer. Quando vocês reformarem antes dos 44, mandam-me uma mensagem e dizem In your face! Eu espero conseguir antes dos 44. Vês? Portanto, pois podes dizer. Depois já posso identificar também. Olha esta, aos 44, não é nada, vá. No outro dia houve um rapaz que disse, não, eu reformei-me aos 32. Eu disse, bem, mas tens que trabalhar antes de reformares, vá, também. Certo. Tem que fazer qualquer coisa, não é? Exato. Aliás, o reformar, até posso te perguntar isto, mas por exemplo, eu acho que nunca me quero reformar. Eu gosto de trabalhar. Eu acho que é importante perceber o conceito de reforma. Boa. Não é? Porque em Portugal as pessoas acusam muito de eu não me ter reformado, de eu ter mudado de vida. Porquê? Porque em Portugal o conceito de reforma está muito associado a um subsídio da Segurança Social, que eu não recebo. Portanto, segundo esta definição, não recebo nada da Segurança Social e acho que nunca vou receber, só para estarmos todos alinhados na minha página. E eu não recebo nada. Mas em Portugal esta definição andam as duas coisas muito de mão dada. A definição de reforma e de onde vem este movimento do FIRE, não é? Independência financeira, reforma antecipada, vem no conceito de tu não dependeres de uma entidade terceira, de teres um salário para subsistires. É pôres o dinheiro a trabalhar para ti e viveres, em Portugal usava-se muito a expressão viver dos rendimentos. E portanto esta reforma vem muito nesse sentido de eu passei a viver dos meus rendimentos e ocupo o meu dia com aquilo que eu quiser. Exatamente. Seja a escrever um livro, seja a fazer um podcast, como estou aqui com vocês hoje, seja a dar uma palestra, mas eu só faço coisas que eu acho que vão ser interessantes. E quando eu acho que não são interessantes, digo que não tenho agenda. Exato. Agora, a esmagadora maioria destas coisas que eu faço são do grátis. Estás-me a pagar para eu dar aqui? É verdade. Não, é Vocês grátis. nem imaginam. Não, brincadeira. É grátis, por amor de Deus. Estou a brincar. É grátis. Por exemplo, escrever um livro, as pessoas pensam, eu gosto de escrever um livro, vai ficar rica. Ouçam, a gente ganha €1 por cada livro que vende. Um best-seller em Portugal são 10.000 unidades. Ninguém fica rico a escrever um livro. E portanto isto são tudo coisas que eu faço porque eu acho que quando nós nos reformamos, seja ela uma reforma antecipada, seja ela uma reforma na idade oficial, nós temos que arranjar um novo propósito de vida, porque senão sentes-te um bocadinho, deixas de ser útil, entras em depressão, perdes um propósito, perdes um sentido. E portanto, quando nós temos o luxo de escolher o que é que queremos fazer com o nosso tempo, temos que escolher um novo propósito e um novo objetivo. E para mim, eu gosto muito deste novo propósito, eu gosto muito de falar em público, gosto muito de ajudar pessoas. E portanto, enquanto houver pessoas que me convidem para falar e que queiram ouvir o que eu tenho a dizer, para mim será um prazer enorme tentar ser um fenómeno de Bannister para inspirar outras pessoas. Sim, isso é muito bom. Mas tocaste em vários pontos muito importantes. Um deles é essa explicação clara que tu deste sobre o que é isto da reforma. Isso parece-me muito claro e acho que quem poderia estar na dúvida agora percebeu.
Era mau. Se vocês ainda não soubessem, assistem o Flexcast e não sabiam, Exato. Era mau. Mas consegui explicar muito bem. Porque quando eu dizia exatamente isso, de não me querer reformar, é nesse sentido. Ou seja, eu quero manter um propósito, eu quero manter-me ativo, quero fazer coisas, mas quero garantir que posso escolher, ter esse poder de escolha. E a minha pergunta que eu tinha a fazer era esta: quanto é que custa a liberdade para ti? Ou quanto é que ela vale? Consegues dar um preço? Quanto é que ela custa? Quanto é que eu tenho que ganhar para viver o meu estilo de vida? Ou qual é o preço? O preço é... Mais uma questão filosófica, porque eu gosto de fazer essa pergunta às pessoas. Para mim não tem preço. Lá está, é o bem mais luxuoso que eu posso ter, mas também vem de escolhas. Não é? Para mim, passar tempo com a minha família, poder ter liberdade de escolha onde é que eu vou passar cada dia, cada momento da minha vida, de poder escolher ir para as Maldivas de férias ou poder vir aqui e gravar um podcast contigo, isso para mim não tem preço. Eu no outro dia fui fazer uma palestra, não sei que empresa é que foi, uma empresa qualquer, e passei por um open space, não é? Onde as pessoas estavam todas naqueles cubículozinhos baixinhos, não é? Aquelas divisórias. E eu senti uma claustrofobia, eu que não tenho claustrofobia, de repente fiquei ali um bocadinho a pensar que eu já não voltava por valor nenhum. Boa. Imagina se me dissessem, não, mas vens e a gente vai-te dar 500 capas, damos-te $500,000, trabalhas um ano e eu dou-te $500,000. Eu não ia. Eu não ia. Se calhar ia um ano. Não ia. Não, por $500,000. Se calhar se me dessem $1 milhão num ano, eu ia. Era um sacrifício, era uma perninha. Era um sacrifício, eu fazia. Ou se calhar pensava, não, mas eu trabalho só part-time. Não ia. Eu quero mesmo fazer coisas não pelo dinheiro, mas sim pela satisfação pessoal que me dão e pelo impacto que eu acho que nós devemos e queremos deixar no mundo, quase um legado. E portanto agora é isso que me move e não o dinheiro. Incrível. Revejo-me muito e fico contente porque tu és a prova. Sou o Bannister. Exatamente, és a prova. Olha, uma coisa gira, ou não, eu acho que as pessoas têm dificuldade em perceber que o dinheiro e o sistema financeiro foi criado, mas ele simplesmente representa tempo. E as pessoas, se calhar, como não conhecem e não me entendem porque é que o dinheiro existe e porque é que ele foi criado, não compreendem que ele significa tempo. Portanto, o que tu conquistaste foi tempo. Essa liberdade é o tempo que tu poderes decidir, tomar qualquer tipo de decisão. Certo. E perante este paradigma, diz-me, como é que tu motivavas alguém do género? Eu, por exemplo, acredito que eu devo produzir o máximo possível, o mais rápido possível, para chegar à minha independência financeira. Mas há muita gente que diz que prefere não se sacrificar tanto e ir diluindo ao longo do tempo. Como é que tu resolverias este dilema para uma pessoa de explicar o quão vale, ou seja, o quanto vale o tempo? E tu se cá tens uma prova pessoal de porque é que teres feito isto. Certo. Antes disso, deixa-me só dizer que eu uso uma frase muito nas minhas palestras que é: quando nós saímos da faculdade, nós vendemos o nosso tempo a uma empresa, ou se empreendermos, claro, ao nosso sonho, em troco de um salário. Yeah. É isso que nós fazemos. Olha, eu vou-te dar 8 horas por dia, 40 horas ou mais por semana, e o que tu me vais dar em retorno é um salário. Portanto, o que nós fazemos é vender tempo a quem nos pagar mais. Basicamente é isso que nós fazemos na nossa vida. E o que eu fiz foi comprar o meu tempo de volta. Foi dizer, já não podes ter mais o meu tempo, eu também já não quero o teu salário, portanto o nosso contrato fica agora terminado porque eu quero o meu tempo e o meu salário vem de outro sítio. Para mim isto ficou muito claro que era necessário fazer, e respondendo à tua pergunta, pelo falecimento precoce dos meus pais. O meu pai tinha 54 anos e faleceu numa sexta-feira 13, vítima de um ataque cardíaco. E eu, a partir desse momento, percebi que a vida pode ser muito mais curta do que aquilo que nós imaginamos. Pode parecer um bocadinho clichê, claro que ela pode ser mais curta, claro que a gente pode atravessar a rua, claro, e morrer. Só que nós achamos sempre que é outra pessoa, que acontece aos outros, que não acontece a nós. E é só quando nos acontece de uma forma muito, muito próxima ou com alguém que nós gostamos muito e que nos é muito querido, é que nos faz reequacionar as escolhas da nossa vida. Há muitas pessoas que mandam mensagens e que de alguma maneira me abordam em alguma palestra ou em algum sítio onde eu esteja, e as pessoas todas que escolheram fazer diferente normalmente está associado com uma perda muito próxima na família, seja ela de um irmão, de uma irmã, de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma filha.
E eu acho que é nesses momentos de perda tão próxima que muitas vezes nós equacionamos as nossas escolhas, porque todas as pessoas que morreram hoje ou que vão morrer hoje têm planos para amanhã, têm as suas contas poupanças, têm o seu trabalho, têm os seus deadlines, têm a sua família, mas a questão é, nós estamos a valorizar aquilo que é realmente importante na nossa vida? Nós estamos a cumprir todos os sonhos que queremos cumprir, ou estamos simplesmente a ganhar dinheiro para gastar em coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que não gostamos, para querer parecer algo que não somos? Para quê? Para depois sermos os mais ricos do cemitério? É esse o objetivo? Para mim não é, e isso ficou muito claro com o falecimento do meu pai, tão jovem, e depois a minha mãe com 59 anos ainda veio reforçar mais. A minha mãe faleceu de mieloma múltiplo, que é um cancro no sangue, e portanto para mim ficou muito claro que essa não podia ser a minha realidade, e eu fiz um plano para me reformar aos 50, e toda a gente me chamava louca. Eu tive um manager e sempre que eu mudava de manager na Microsoft, não é, sempre mudava de função, e eu apresentava o meu plano de carreira. O meu plano de carreira terminava aos 50 anos. E eles perguntavam-me sempre, mas 50, mas e depois? E eu, depois não vou fazer mais porcaria nenhuma, eu não vou trabalhar mais. E houve um manager, que era o Toby, que ficou muito atento a ouvir, eu explicar-lhe porque que estava a fazer um plano financeiro, de poupar, de investir, não sei o quê e tal, né? E ele olhar, ele muito sério, não me dizia nada. Todos os outros tentavam refutar, não, depois vais ver que queres trabalhar mais e queres não sei o quê. Eu não estava a perceber. Mas aquele ficou muito calado a olhar para mim, e no fim daquilo tudo disse: eu vou fazer um para mim também. Eu vou fazer um plano também desses. Eu acho que you're on to something. Disse-me ele, you're on to something. E eu, pois estou, podes crer que estou. E foi engraçado porque ele reformou-se antes de mim, deixou de trabalhar antes de mim. E é engraçado quando tu vês que consegues influenciar alguém nesta decisão de vida, e eu não me arrependo dia nenhum de ter tomado esta decisão. Acho que seria, depois de teres a consciência do que tu já conseguiste ter, acho que seria impossível tu voltares atrás. Acho que não dá. Acho que quem vê o mundo depois não consegue mais voltar atrás. Já não apagas uma imagem que viste, não é? Sim. Ainda mais essa foi uma... marcou-te. Sim, um peso grande. Sem dúvida. Mas sabes que há uma coisa que eu sinto falta, para ser honesta. E as pessoas não sentem falta de nada. É lógico, uma pessoa sente sempre falta de alguma coisa. E o que eu sinto falta é de pertencer a algo maior do que eu. Ok, é de... Agora sou eu que estabeleço os meus próprios objetivos, não é? Quero ser best-seller do livro, já sou, pronto, está tudo ok, done. Quero ser não sei o quê. Portanto, sou sempre eu, me, myself and I. E portanto eu não pertenço, e ajudo muitas pessoas, e inspiro muitas pessoas e tudo mais. E fico muito grata por isso e deixa-me muito feliz. Mas eu sinto falta de pertencer a algo maior do que eu, um objetivo mais comum a mais pessoas, sabes? Que é o que as empresas têm, não é? As empresas quando têm uma missão, uns valores, e a Microsoft tem muito isso, que há empresas que não são estruturadas neste nível, não é? Mas isso eu sinto falta, mas não o suficiente para voltar a trabalhar. Mas por exemplo, o que é que achavas deste método? Imagina, achas que... Eu já sei que isto é uma pergunta difícil de ser respondida, mas lá está, foi como eu estava-te a explicar. Eu aceitei submeter-me a ter que trabalhar muito mais horas, mesmo abdicar de muitas coisas, para tentar ter essa liberdade mais cedo, o mais cedo possível. Certo. Mas achas que pode ser um erro? Nós abdicarmos às vezes de tanta coisa, ou seja, às vezes em vez de trabalhar 8 horas, porque é que eu tenho que trabalhar 12 e 14? E porque é que eu não tento só trabalhar 8? Não. É que há um trade-off, não é? Um custo de oportunidade. Acho que há momentos na vida para tudo. Isso. Tu, quando estás no início da carreira, tu trabalhas até 20, se for até para aproveitar a energia de ser jovem, não é? Tens a energia, tens a capacidade, não te sentes cansado, não é? Há aquele gráfico muito engraçado que é um jovem que tem tempo, tem energia, mas não tem dinheiro. Depois o do meio está no livro do Ser Riquinho. Depois o outro gráfico tem o do tens dinheiro, tens energia, mas não tens tempo. E depois quando és velhote, tens tempo, tens dinheiro, mas não tens energia. Exatamente. Não é? E portanto, quando és novo, não tens dinheiro, efetivamente, mas tens energia, tens capacidade de trabalho, tens capacidade de sacrifício, e esses são os momentos na vida em que tu tens que dar o litro. Porque é o momento certo fisicamente e psicologicamente que faz sentido para fazeres esse esforço extra, para ganhares essa renda extra. E se pensarmos em juros compostos, não é? Quanto mais cedo começares a investir, não é? Mais a bola de neve vai crescendo e vai dando mais dinheiro a longo prazo. Portanto,
faz sentido que tu, no imediato, quando saias da faculdade, seja o momento de maior empenho, de maior poupança, esforço e esforço, dedicação e glória. Glória. Glória, pronto, vai. Se calhar bem mais tarde. Exato, a glória vai depois, é tipo mais à frente, do que depois quando fores mais velho. Eu costumo dizer que, eu acho que quando pensamos em finanças há 3 categorias de pessoas. Há as pessoas que vivem muito no imediato, não é? Que pensam muito a curto prazo. E, portanto, são as pessoas que é chapa ganha, chapa gasta, não é? Eu trabalhei 8 horas e eu fiz o suficiente, trabalhei, estou aqui a trabalhar no duro, né? 8 horas, recebi o salário, pimba, o salário vai toda a vida. A vida é para aproveitar, portanto Exato. É muito, 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 muito imediato, e essas pessoas são as pessoas do chapa ganha, chapa gasta, vivem no imediato, vivem de salário a salário, não têm uma visão a longo prazo e, portanto, vão estar dependentes a longo prazo da segurança social e do que puder vir desta reforma, que pode ou não ser mais pequena, não é? Leia o 2024 Aging Report e depois a gente fala. Exato. Depois há uma categoria intermédia de pessoas em relação ao dinheiro, que são pessoas que já conseguem planear a 1, 2 anos em termos de horizonte temporal, são pessoas que fazem poupanças para uma viagem, são pessoas que fazem poupanças para comprar um carro novo, são pessoas que já têm de alguma educação financeira e alguma estrutura e alguma estabilidade e que conseguem planear a um médio prazo, 1, 2 anos, aquilo que vai acontecer, que é para não se endividarem, não pedirem empréstimos desnecessários. E depois tens aquela terceira categoria de pessoas que pensam a longo prazo, não é? Que eu incluo nessa categoria, se calhar tu não te conheces o suficiente, mas acredito que também estejas a ponderar nessa categoria, que são pessoas que pensam a 10, 15, 20 anos, portanto, que pensam no futuro, pensam na idade da reforma e pensam naquilo que têm que fazer hoje para terem um benefício não imediato, mas um benefício a longo prazo, e que estão conscientes dos sacrifícios e das escolhas, acima de tudo, que estão a fazer hoje, para onde é que o seu dinheiro está a ir, para verem um retorno, não a 1, não a 2, não a 3, não a 4 anos, mas a 10 anos. E eu acho que este é o mindset que tem que ser diferente, porque se as pessoas estão no mindset do curto prazo de eu trabalhei, eu esforcei-me, portanto quero ver o meu dinheiro e quero agora comprar os ténis e quero comprar o não sei o quê e quero mudar de carro Claro. Essas pessoas nunca vão sair desta rodinha dos ratos que é eu vendi o meu tempo para ter um salário, para ter coisas que eu quero e é o curto prazo, e andamos aqui no curto prazo. Exatamente, principalmente porque até, vê se concordas com esta ideia, porque nós quando somos novos e temos essa energia, das duas uma, ou produzimos mais, ou trabalhamos mais e com isso conseguimos vender mais tempo e ganhamos mais dinheiro, ou então até podemos momentaneamente nem vender tanto o tempo, mas formamos-nos, aprendemos coisas e desenvolvemos as nossas habilidades para até no mesmo tempo vendermos o nosso tempo por mais dinheiro. E depois aí é que podemos fazer lá uma jogada. O ideal é ires fazendo os dois. Concordo totalmente. Foi o que eu fiz. Exatamente, mas eu concordo totalmente. É o que eu tento ir fazendo, que é tu vais-te desenvolvendo, vais subindo o teu ticket, não é? Isso é o mais interessante. Porque esta pergunta parece-me sempre muito filosófica, porque tem sempre aquelas pessoas que acham mesmo, como estavas a explicar, não, temos de ir vivendo a vida, viver o dia de cada vez, que é uma frase que me assusta muito, porque também senti isso da minha família. Lá está, é essa visão de não faças planos, um dia de cada vez. E eu sempre, lá está, eu sempre pensei diferente, fora da caixa, por isso é que tinha que me isolar e tinha de fugir, porque eu pensava assim, isto é muito errado. Quer dizer, se os planos falham, imagina uma vida sem plano. Não é? Certo, tipo, certo. Eu morria, não consigo. Nem eu morria de pânico sem ter um plano, não é? E então acho que explicaste também muito bem. Certo. Olha, diz-me uma coisa. Avançamos uma aí. Uma coisa. Apanhaste. Pegando aí no teu passado, do que é que tu podes dizer a um jovem? Acho que é fixe falarmos para os jovens. Tu trabalhaste numa grande empresa. A melhor. A melhor. Eu acho. Exato. Mas já trabalhei em duas, portanto. Ok, mas a tua opinião, pronto, isso é que é importante, é a tua opinião. Sim. Mas sendo na melhor ou uma das melhores, qual custa pagar para um jovem chegar lá, a conseguir trabalhar numa empresa dessas? O que é que ele tem de fazer para conseguir? Tem que se candidatar. É o ponto número 1, tem que se candidatar, não é? Agora, a sério, eu acho que um dos erros que eu vejo mais quando as pessoas estão a candidatar às empresas é têm o currículo feito e disparam aquele currículo para todas as posições que vêm aberto naquele dia, naquele mês, naquele ano, porque o currículo está feito e reflete as tuas competências e já está. E não pode ser assim.
tu quando vês um anúncio no LinkedIn, onde quer que seja, tu tens que fazer um bocadinho tailor do teu currículo ou do teu perfil do LinkedIn. Para quê? Para as palavras-chave que estão na descrição do job, da função que tu te estás a concorrer, estejam no teu currículo ou estejam na tua página do LinkedIn. Porque a primeira triagem hoje em dia é feita por AI. E é simples, é um match. Estas são as palavras-chave da função, estas são as palavras-chave do teu currículo, do teu perfil. Tens match ou não tens match? Não tem match? Não. Embora. Agora as pessoas candidatam-se a controller, candidatam-se a account manager, candidatam-se a não sei o quê, sempre com o mesmo currículo. Ora, as palavras-chave não estão lá todas, nem de um lado nem do outro. Já nem passou na filtragem. Não passou, não passou. Portanto, esse é o primeiro erro que eu vejo muita gente fazer. Boa, excelente dica. Muito, eu acho, por inércia das pessoas, eu já fiz, não é? Isto agora vai dar muito trabalho. Isto vai dar muito trabalho, não é? Vais tu, não é? Que é aquela frase portuguesa, isto agora vai dar muito trabalho, típico. Que a mim aborrece-me solenemente, enfim. Exato. Mas é que é. Depois, o segundo aspecto tem a ver com o facto de que há muitas posições que já existe, que quando são abertas já têm um candidato preferencial para a posição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o hiring manager conhece alguém com quem já trabalhou ou que já lhe foi previamente recomendado, que de alguma maneira já tem um perfil que é um bom fit para aquela equipa. Portanto, a questão é como é que uma pessoa pode ser o candidato preferencial a uma posição. Isso é um trabalho que tem que fazer de antemão. Se a pessoa já está na empresa, então o que é que faz? Faz projetos especiais. Imagina, eu já estou na Microsoft, quero mudar de função dentro da Microsoft. Primeiro trabalho com a Rita, agora quero trabalhar contigo. O que é que eu vou fazer? Vou-te mandar uma mensagem. Olha, estou a pensar no futuro próximo, mudar de funções, para uma função dentro da tua equipa seria preferencial, porque eu quero desenvolver isto e isto e isto, e acho que nas tuas equipas as pessoas têm estas competências e podemos marcar uma reunião para nos conhecermos e tal, e saber se há algum projeto onde eu possa trabalhar, para já de antemão ajudar a tua equipa. Dar-se a conhecer. E porquê? Vamos trabalhar em projetos especiais, eu vou trabalhar o extra, portanto, em vez de trabalhar 8 horas, vou trabalhar 9 ou 10 para poder fazer um projeto especial para tu me passares a conhecer, para tu saberes quão bom eu sou. Vou na mesma fazer um bom trabalho para a Rita, quando tu lhe fores perguntar se eu sou boa profissional, a Rita dizer, a Rita é a Rita Pissarra, a Rita Flor, vai dizer que a Rita Pissarra é um espetáculo a ti, e tu vais ter conhecimento do meu trabalho porque eu ajudei a tua equipa a título gratuito para tu me conheceres também. Portanto, isto é uma das formas de ser um candidato preferencial. Quando ainda não estamos dentro da empresa, o que é que vamos fazer? Vamos mandar aqueles chamados cold calls no LinkedIn. Vamos mandar uma mensagem a dizer, olha, vi que tens uma posição em aberto no LinkedIn, gostava muito de poder ter um informal contigo, uma reunião para perceber o que é que estás à procura na pessoa, blá blá blá. E o máximo que pode acontecer é um não. Claro que sim. Ou é ignorarem-nos e não nos dizerem nada. Exato. Mas nós temos que fazer para já ser conhecidos e para de alguma maneira o hiring manager, quando nos quiser contratar, eu trabalhei com aquela pessoa. Eu fui no outro dia a uma conferência e conheci uma rapariga, uma energia fantástica, super júnior, que isto acontece imensas vezes, não é? Estás lá, não é? Foste a uma conferência, estão lá aqueles tubarões todos, tu usas o teu elevator pitch, vais lá, fazes estou a acabar o curso da faculdade, mas o meu sonho mesmo é trabalhar numa empresa como a Microsoft e para isso eu ando a estudar isto e aquilo e não sei quem, já falei com esta pessoa, já falei com outra pessoa, não é? E tu ficas com isto na cabeça. Aquela pessoa fez o trabalho de casa, vê-se que é uma pessoa interessada, não é simplesmente, olha, está aqui uma posição aberta, vou mandar o currículo. Exato. Tem que mostrar que tem uma competência extra. E tens que mostrar a paixão e tens que ir o extra mile. Tens que de alguma maneira fazer o chamado stand out. Certo. A questão é, how do you stand out? Como é que tu vais ser diferente dos outros? Dou-te outro exemplo. O meu marido, quando eu não falo muito dele, o meu marido é super reservado, eu não gosto de falar dele, mas vou dar este exemplo. Não foi o meu marido, foi outra pessoa qualquer. Exato. O Sr. José. Exato, o Sr. José queria muito ir trabalhar numa empresa de bebidas de luxo quando nós fomos para... Já não sei, nós fomos para Madrid, acho eu. Quando o senhor foi para Madrid. Exato. E então o que é que ele fez? Ele comprou uma garrafa já não vinha um licor qualquer, já não sei o que era, daquela marca. Pôs o currículo, tirou a garrafa lá dentro, não é? Ficou só a caixa bonitinha, pôs o currículo lá dentro e foi entregar em mãos
ao hiring manager da posição que eles estavam a recrutar. Top. Já é muito diferente do comum. Não recebeu um e-mail. Não recebeu um e-mail, não foi um dos 1000 currículos que foi submetidos na aplicação, que depois foi para a triagem do AI e que depois foi para os recursos humanos e que depois finalmente foi. Ele foi diretamente às entrevistas. Não dá a posição, estás a ver? Claro. Não nos dá a posição. A posição tem que ser ganha por seres o melhor candidato, que tem a melhor performance na entrevista, que é o melhor fit para a equipa. Mas já tens um fator diferenciador que te vai fazer chegar às entrevistas. Concordo. E é isso que é importante. E as pessoas pensam que é só eu mandei o currículo e depois tiveste sorte. Claro. Tiveste sorte. E se calhar isso é aquele pontinho de diferenciação no final da escolha. Porque se calhar se houver um empate técnico, se calhar essa pessoa teve ali uma dose de criatividade e foi fora da caixa. Quem é que te recomendou? A Rita Flor recomendou-te? Pois. É porque a Rita Flor mandou-me um e-mail a dizer quão bom tu eras. Exatamente. Alguém mandou um e-mail teu? É que as pessoas às vezes pensam, é super simples que é. Tu, quando contratas a senhora da limpeza, eu agora estou a contratar uma senhora da limpeza, se houver alguma empresa que faça limpezas em Carcavelos, por favor. Tive uma desavença enfim. Quando nós recrutamos alguém para ir limpar lá a casa, o que é que nós fazemos? Pedimos se a senhora tem referências. E o que é que nós fazemos com as referências? Pegamos no telefone e ligamos à pessoa. Olha, a senhora trabalhava aí em casa, era boa, não era boa, trabalhou bem, coisa, não sei o quê. E a pessoa diz, sim, muito boa. E tu contratas. Claro. Então se isto funciona para qualquer coisa os auxiliares de limpeza, porque é que não há de funcionar para... Igual. É igual. Tal e qual. É igual. Só que as pessoas, quando ouvem falar nos chamados sponsors, que são estas pessoas, são as referências, a tradução de sponsors para português nesta definição são as referências funcionam super bem e as pessoas acham que não, isso é uma cunha. Claro, pois. Não é uma cunha, é porque nós fizemos um bom trabalho e alguém está a recomendar o nosso trabalho. Uma cunha é quando nós não temos aptidão nenhuma. Exato. E ganhamos a posição porque és filho de uma pessoa que tem 3 nomes compostos. Exato. Com des e com is. Certo. Não é? É verdade. Outra coisa são as referências, que são pessoas que já te viram trabalhar e recomendam porque tu és um excelente profissional e tens muita competência. Isso é extraordinário, estás a dizer, porque é tão verdade que, por exemplo, eu atualmente estou a passar um pequeno dilema, sei que é um apóstrofe, mas estou a passar um dilema que é: eu quero escalar um produto e agora pela primeira vez na vida eu tenho que aprender a vendê-lo. Porque até agora, todo o meu trabalho, é isso que eu estava a explicar às pessoas mais próximas, que é, o meu trabalho é à base da recomendação. Eu fazia um trabalho porque me pediam para esta pessoa e esta pessoa agora ia dizer, olha, a outra pessoa, olha, o Carlos é fixe nisto, pega nisto. E agora esse passava ao outro e a outra. O meu trabalho a vida toda até agora foi assim. E a primeira vez que eu tenho que vender é que eu tenho que desbloquear outras coisas. Mas é só para concluir que tu tens toda a razão. Não é uma cunha, é mesmo uma recomendação. Exatamente. Alguém confiou e gostou do teu trabalho. Exatamente. Perfeito. Não, isso é perfeito. Portanto, acho que tens aqui umas boas dicas. Lá está. E acho que para os jovens vocês têm que desbloquear aí mais qualquer coisa, não é? Eu ia-te fazer até uma pergunta que não vem destes temas, mas se calhar fica no ar. O que é que tu achas desta nova geração? Achas que nós estamos... É verdade, tu és mãe. Qual dela? A minha, a ex, a Millennium? Esta é nova ou não? Já não são os novos? Já não é considerada nova? Não, porque como tu és a mãe... beta ou a alfa? Qual é que tu queres? Quero a que for mais conveniente à tua resposta. Muito bom. Porque eu se calhar abro o tema do género... Eu acho que estão a aparecer pessoas muito incríveis. Estou a sentir que é enquanto se calhar na minha geração e se calhar na tua. Parece que havia... Tu és o quê? És milênio? Sou de 92. Ok. Espera, deixa eu já mais fazer força. Mas eu sempre tinha um estagiário novo, ou uma estagiária nova na Microsoft, e eu, em vez de lhes perguntar o ano em que eles tinham nascido, eu perguntava: qual foi o primeiro filme que tu viste no cinema? Ai, não acredito. Epá, e de vez em quando era gira. Tipo, como assim? Não, eu já estava na faculdade. Era para não morrer com o ano. Diz-me só o primeiro filme que foste ver ao cinema. Qual foi o primeiro filme que viste no cinema? Ih, sei lá, nem me lembro. Já deve foi há tanto tempo. Já não me lembro. Eu lembro-me, foi o Caldeirão Mágico. Disney. Que giro. No cinema Bela Vista, em Martins. Não me recordo. Se calhar não foi tão emotivo para mim ao ponto de eu recordar. Sim, só é que para nós ir ao cinema era uma coisa. Exato, imagino. Nunca fui uma pessoa de ir muito ao cinema. Não. Ai, eu adoro. E gosto muito de ir ao cinema sozinha. Ah, é? Gosto muito de ir ao cinema. Achas que desfrutas mais? Sim. Ninguém te distrai? Sim, não me coisa. Estou lá sossegadinha, sou eu e o filme. Exato. Gosto imenso. Com pipocas?
Não, sem pipoca. Sem nada. Sem pipoca. Só mesmo foco Chateia-me. total. E sabes que em Portugal, né, as pipocas são doces. São. Mas nos Estados Unidos as pipocas são salgadas com manteiga. Eles têm assim uns baldes de manteiga com um coiso, depois põem lá os baldes de baixo e carregam aquilo com manteiga, um cheiro. Jesus. Dá um, Violento. Sim, e portanto eu pipocas. Antigamente sim, antes de viver no estrangeiro, sempre pipocas, cinema. Depois de viver nos Estados Unidos e aquele cheiro a manteiga, não sei o que, eu olho para as pipocas e é tipo. Se calhar se enjoou, se calhar é por isso que Sim, não gostas. sim. Não é o mastigar, é Também o posso-te enjoo. dizer outra coisa que eu enjoei. Isto agora Podes. os haters vão adorar Epa. esta parte a seguir. Eu não consigo comer amendoins. Não? Não consigo, também enjoei amendoins. Por uma Porque razão? quando era miúda, muito miudinha, tinha pai o quê, 18 anos ou assim, fui sair com os amigos e estava toda a gente a beber cerveja e a comer amendoins. Eu nunca bebi cerveja, não gosto de cerveja. Então estava a beber tipo uma vodka laranja e a comer amendoins. Bem, aquilo caiu mal, estás a perceber? E os amendoins é que pagaram a culpa. Nunca mais consegui comer amendoins. A vodka ainda vai. Exato. Os amendoins, faz não dá. Alguém tinha que ser o patinho feio ali, né? Os amendoins foram os maus da história. Eu, por acaso, é giro. Nós vamos pouco ao cinema, mas cinema sem pipocas é estranho, não é? Não é? Pelo menos. Mas depois, por exemplo, a Uma minha boa desculpa filha para só comer gosta pipocas. de pipocas salgadas. Ok. Não é? E em Portugal as pipocas são todas doces. Sim, nos cinemas são. O que é extremamente. Depois, lá está, isto é uma família internacional. É diferente. Tem que levar de casa. Já vai poupar aí qualquer coisa, Sim, não é? exato. Mas tu ias fazer uma pergunta e eu Sim. completamente mudei o tema e Não, mas está ficámos fixe, nas está bem. pipocas. Por isso é que o podcast é fixe, não é? Ok. Por isso é que Eles não é- sabem se esta é a pior convidada aqui. Não. Eu também sou vítima disso, de viajar as ideias, Pronto. portanto é normal. Entretanto, está o pessoal lá em casa a desligar. Estes gajos, pá. Eu pensava que eles iam falar de finanças. Já vamos. Isto porque eu sentia... Like, follow. Exato. Eu dizia isto porque eu sentia que, por exemplo, no meu tempo, havia uma espécie de equilíbrio. Nós tínhamos pessoas muito irreverentes. O que é que eu acho das gerações? Já me lembro Pois, da pergunta. era isso. Era isso. E eu estava só a dar a contextualização que era para não seres a vítima se alguém discordar. Sim. Eu ia colocar o corpo às balas. Ias dar o corpinho ao manifesto. Exato. Eu costumo brincar que a minha geração era a Rihanna. Ou é a Rihanna, que é Ok. work. É a minha geração. Grande cena. Yeah. Não é? Sim. Portanto, nós era trabalho, e depois vá talvez a família e depois lá no último, lá no fim, eu. Exato. O que está completamente errado, não é? Quando Claro. andamos de avião, o que é que as senhoras, as comissárias dizem? Em caso de despressurização da aeronave, caem as máscaras de oxigênio. Em quem é que a gente põe a máscara? A si próprio. Em nós, não é? Não é na família, não é no trabalho, não é, é em nós. Yeah. Mas a minha geração não, a máscara vai para onde? Para o trabalho. Máscara de oxigênio é para o trabalho primeiro, não é? E eu acho que esta nova geração é exatamente o oposto. Não é a Rihanna, há de ser outra cantora qualquer famosa, não sei, uma qualquer, digam nos comentários qual é que vocês acham que é muito mais eu. Que é muito o oposto. E nós, como somos muito trabalho, isto entra muito em confronto e em choque, porque é diferente do que aquilo que nós estamos habituados e de todo o esforço e dedicação e sacrifício, não é? Nós somos uma geração de muito sacrifício que sempre foi imperativo para nós. E o que eu acho é que no meio há de estar uma virtude e é onde vai estar sentido, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E da mesma maneira que nós pecamos por excesso, eu acho que eles estão a pecar por defeito. Não acho que nem uns nem outros estejam certos, acho que no meio há de haver um ponto de equilíbrio que deve fazer sentido para toda a gente, talvez a outra a seguir há de chegar a um equilíbrio, mas acho que sem sacrifícios, talvez por ser a minha geração, mas eu acho que sem sacrifícios nós não vamos conseguir atingir nunca os nossos objetivos. Outro dia passei por um sei onde estava um grafite na parede a dizer nada nos foi dado, tudo foi conquistado. É um bocado um chavão, mas é verdade, não é? Eu acho que há muitas pessoas que atribuem o sucesso à sorte e que todas as pessoas têm muita sorte. A gente conquista alguma coisa, tem muita sorte, como eu tenho muita sorte, claro. Toda a gente diz que eu tenho muita sorte na minha vida, mas a sorte chamada suor. A sorte dá muito trabalho e eu acho que também envolve muitos sacrifícios, e se queremos conquistar alguma coisa vai ser com certeza com alguns sacrifícios. Eu acho que a nova geração vai ter que aprender que resiliência é uma das competências chaves que os vai levar
a conquistar o seu futuro. Claro. E é uma competência que eu acho que eles não têm. E, por exemplo, não achas que, uma vez que trabalhaste até na Microsoft, com a inteligência artificial cada vez mais avançada, com a robótica muito por aí, uma série de empregos vão desaparecer e vão ficar empregos, ou vão aparecer novos empregos que até vão se calhar necessitar de mais competências ainda, não é? E então, se os jovens já não estão muito interessados em se desenvolver, bom, como é que alguém vai ocupar esses cargos? Ou melhor, alguém os vai ocupar, de certeza absoluta, não é? Agora, se calhar, vai cada vez mais haver um fosso maior de rendimentos. Toda a gente discute muito estes rendimentos e eu pergunto-me assim, então, mas se não houver um esforço para alguém, de facto, evoluir, se não quiser mesmo evoluir, porquê é que vais receber mais do que o salário mínimo? Eu tinha um senhor já a uma certa idade, quando eu trabalhava por conta de outro, que me dizia uma coisa, que era... olha, eu até me perdi. Como é que ele dizia? Estás velho também, ele já está quase reformado. Tenho muitos lapsos. Como é que ele Deus contar a história do elefante outra vez, olha. Olha, mas por acaso podias contar isso para eles aprenderem. Sim. Eu estive no Kruger Park há umas 3 semanas atrás. Eu fiquei surpreendido. Sim, e o senhor, o guia lá do Jeep do Safari, disse-me que os elefantes, diz-me memória de elefante, porque se vocês fizerem alguma maldade a um elefante que ele fique de ponta, que vos apanhe de ponta, ele vai memorizar o vosso cheiro. E passado 10, 15 anos, se ele vos vir, vai-vos atacar porque ele vai se lembrar. E vem daí a expressão da memória do elefante, eles têm mesmo, não é como nós. Não, tipo, isso é impossível. Vamos a falar de... Mas quando contaste essa história, agora como já estou a ouvir a segunda vez, não tem tanto impacto, mas eu fiquei mesmo impressionado. Não, imagina. 10, 15 anos se lembrar pelo chão. Olha aquele gajo! Já viste? Ele pisou-me o pé. O gajo mostrou-me um rato, eles têm medo de ratos. Pois tem. Espera lá que eu vou-te já Vou-te já fazer folha. Levas com a tromba. Pá! Não, isso é impressionante, porque nós não temos de facto essa. Pelo menos eu tenho uma péssima memória. 15 anos, não é isso? Eu durante anos. Eu nem sei o que é que almocei ontem. Pois, exatamente. Por acaso sei. Eu comi. Eu agora estou fã de uma coisa, não pode ser que é publicidade, mas o Go Natural está com uns menus muito bons. Eles não pagam nada, mas estou muito fã. A comidinha natural e super saborosa. E tu gostas? Gosto, eu gosto de comer bem, saudável. É saudável, dá-te. Sim. Eu ia dizer que comemos francesinha ontem ao almoço. Super saudável também, não é? Foi sem molho, não é? Não tinha molho, não tinha nada, gordura zero. nenhuma, zero. Era uma light. Pão integral, light. Queijo integral, light, fiambre de peru, bife de peru também. E só ovos, era só ovos que era para a proteína. Exato. Não, eu estava a contextualizar isto no sentido se de facto não se esforçarem um bocadinho, não vai ser possível que eles de facto ocupem esses lugares, vão ser pessoas substituíveis. Eu estou um pouco preocupado, estou com esperança porque vejo algumas pessoas muito irreverentes, muitos jovens muito irreverentes, eu acho que esta malta vai ultrapassar isto tudo com uma velocidade brutal. Certo. Mas o meu problema está nos outros, né? Como é que nós podemos estimulá-los, e tu como mãe, como é que tu ocupas esse papel e que conselhos dás a nós que queremos um dia ser pais, como é que nós podemos estimular, até porque para mim também é normal o sacrifício. Eu acho que há aqui duas coisas muito importantes. Eu já falei da resiliência, não é? Esta capacidade de sacrifício que a minha geração e a tua geração têm e que eu não vejo muito nesta nova geração. Outra capacidade, outra competência que eu vejo que vai ser muito, muito mais importante para eles do que para nós, vai ser a adaptabilidade. Não é? Falávamos do growth mindset e do fixed mindset e dos flexíveis. Sim. Era flexíveis? Dos flexíveis, em tom de brincadeira, mas é muito verdade, não é? Enquanto na minha geração era eu quero ser a CFO da Microsoft Portugal, era muito mais sobre a função que eu quero desempenhar. Agora, o reverso desta medalha é que competências é que eu quero ter, porque as funções não vão ser as mesmas, não é? Ser CFO daqui a 40 anos vai ser uma coisa completamente diferente do que o que é agora, e se calhar já nem vão existir CFO, já vai ser outra coisa qualquer. Antigamente precisávamos muito de developers, não é? De pessoal que escrevesse código, pessoal de programação, de repente o que a gente precisa mais não é nada disso, estamos a falar de ética em AI, estamos a falar de cibersegurança, portanto as profissões como nós as conhecemos vão mudar drasticamente. Isto não é novidade nenhuma, eu não estou para aqui a... Não descobriste a roda. Não descobri a roda. O que eu acho que é importante é as pessoas perceberem que têm que se focar em competências. Em competências que vão ser cruciais para o futuro
e agora, e ter esta adaptabilidade de perceber que o que é bom agora e é relevante agora pode não ser o que é relevante no futuro e, portanto, ter esta capacidade de adaptação de perceber que isto já não é relevante e eu vou ter que me transformar, vou ter que ter o chamado growth mindset e vou ter que ser flexível para me adaptar para as novas competências para continuar a ser relevante no mercado de trabalho. E eu acho que esta é uma competência que não foi tão crucial no meu tempo, que também não foi no teu, mas que vai ser muito, muito, muito importante no futuro. Associado, claro, sempre à resiliência de eu não posso desistir. Claro. Porque se eu desistir vou ficar para trás. Claro. E eu acho que isto vai ser uma constante para o resto das nossas vidas, que é verdade, não é? Eu sei que há pessoas que chegam mais à frente, não é? Porque vêm de famílias privilegiadas, mas nós partimos todos do mesmo ponto de partida. Os vencedores seriam provavelmente os mesmos. Não é? Isto na minha opinião. É quem for mais resiliente, é quem se tiver capacidade mais de adaptar. É um bocadinho... Imaginem que estou a jogar aquele 1, 2, 3 macaquinho do chinês. Ok. Não é? Quem é que vai chegar lá à parede? Concordo. Não é quem desistir. Concordo. Nem é quem não souber adaptar. Nós vemos, ele está a contar cada vez mais rápido, então eu vou dar passinhos mais pequeninos. Quem não se adaptar e continuar a tentar dar passos grandes, vai cair. Claro. E portanto, é uma corrida, sempre foi uma corrida, mas o facto de alguém ser bem sucedido não quer dizer que a gente não seja bem sucedidos também. Temos é que aprender com as pessoas que são bem sucedidas, que chegaram lá, para perceber como é que nós podemos de alguma maneira replicar, adaptar a nossa estratégia para conseguirmos também chegarmos. Concordo. E eu disse aquilo, até estava a interromper o que estavas a dizer. Desculpa. Mas não, eu é que peço desculpa, porque o arranque de facto pode ser diferente. Isso temos que admitir que é um facto. Alguém pode arrancar já com uma sapatilha melhor e tu vais descalço. Uma sapatilha. Não é? Agora a questão é, ao longo da jornada tu chegas a um certo ponto, é como aos juros compostos, chegas a um certo ponto que dali para a frente a exponencialidade vai compensar o arranque que não tenha sido tão bom. Certo. Se calhar o segredo sai, as pessoas têm que se manter resilientes, não podem ser vítimas, têm que ir com o corpo às balas. E eu sinto que isso está um pouco esquecido. Aliás, se calhar estão com muito corpo às balas, se calhar não está tão alinhado. Sim, com o caminho. Sim. Outra coisa também que eu acho que é muito relevante, mas eu acho que isso é desde sempre, as pessoas põem muito o ónus da carreira e de ser bem sucedido na entidade patronal. Ok. O que não é verdade. A entidade patronal está lá para nos ajudar naquilo que seja possível, com os recursos humanos, o teu manager, mas cabe a nós definirmos onde é que nós queremos chegar, o que é que nós queremos ser, onde é que nós queremos levar a nossa carreira, o que é que nós ambicionamos, o que é que eu quero ser quando eu for grande. Não é? E o que eu vejo muito na nossa sociedade é que nós delegamos muito à entidade patronal a nossa carreira. Eles não me promoveram, eles não me disseram para eu ir para mais lado nenhum, eles não me disseram para eu fazer mais nada e portanto eu fico aqui. É isso, é. Eu sempre fiz assim, porque é que eu vou fazer diferente? Nunca ninguém me disse que era diferente. Verdade. Pode ser, nós não delegamos a outra pessoa a escolha do nosso companheiro, do nosso namorado, não podemos delegar à nossa empresa a escolha da nossa carreira também. Eu acho que este também é um dos grandes erros, é este playing the victim, não é? Esta não sei como é que se diz. Vitimização. Vitimização, era isso, estava a faltar aqui a palavra. Excesso de tempo no estrangeiro. O meu português é ótimo, eu pareço a bobona a falar. Há muito esta vitimização na sociedade portuguesa que é muito aceito socialmente, que eu acho profundamente errada. A culpa de não ser bem sucedido nunca é nossa. Pois. É sempre de outra pessoa, é sempre ou do patrão, ou do chefe, ou da empresa, há sempre um culpado. Há sempre um culpado, que um nunca terceiro, e nem que seja a pessoa que foi bem sucedida. Não, como aquela pessoa foi bem sucedida, eu já não posso ser porque só vi uma oportunidade. E portanto eu já não posso ser, não é? Não vou me inspirar para tentar alcançar. E isso é muito triste na nossa sociedade. Eu espero que esta nova geração não, de alguma maneira, interrompa este ciclo negativo que nós temos em Portugal. Mas lá está. Será que isso não advém da dor? Imagina. Aliás, temos aqui uma pessoa que já entrevistamos, inclusive é um amigo meu, que é o Ivo, tenho que dar faz parte da mesa de pensamento, foi uma rúbrica que eu queria aqui com eles. Eu tive numa palestra com um Ivo de finanças. Não. Sim, o Ivo também é de finanças, não sei se será. Lembro do último nome dele. Em Monteiro? Não me lembro, eu disse não me lembro. Monteiro, não me lembro. Podemos dizer os nomes todos. Exato, eu não sei. Era assim, mais para o baixinho, com barba, cabelo claro e acho que tinha olhos claros também. Não.
Ok, então não é. Então não é. Mas isto no sentido de que. Porque eu estava essa rubrica que eu queria. Há mais Marias na Terra. Sim, há muito. Chama-se Mesa do Pensamento. Ok. O que é? Eu, num saco preto, pus vários temas filosóficos. Ui. E nós, de improviso, em cada episódio, tiramos um papelzinho, lemos o que está lá escrito e começamos aqui de improviso a falar sobre. A divagar, exatamente. E isso no sentido de que, se nós pensarmos bem, hoje as pessoas já não estão disponíveis a raciocinar, não estão disponíveis a pensar. E isto choca com aquela coisa que eu me lembrei há pouco, mas não queria interromper, que foi a lição que me tinham dado, que era, se tu não te queres tornar uma pessoa insubstituível, tu nunca sais do lugar onde estás. Portanto, como é que tu queres escalar o teu salário, como é que tu queres ter mais valor, se tu és uma pessoa substituível? Ou seja, se a pessoa te pode despedir e não pensa, Deus me livre que eu tive de despedir esta pessoa. Eu penso ao contrário. A sério? Sério. Okay. Mas vá, acaba. Não, a ideia era do género, se eu quando vou despedir esta pessoa, eu tiro esta pessoa e meto outra no mesmo lugar, é porque esta pessoa não me consegue acrescentar valor. Agora, se aquela pessoa que eu fico a pensar, já eu vou despedir e agora, o que é que eu faço? Essa pessoa tem um valor muito alto, não é? Mas tu discordas, mas diz-me qual é. Boa. Discordo. Isso é que é fixe. Sim, desculpa, mas discordo. E sabes que eu pensava exatamente assim, até o momento em que tive um manager, ou não foi um mentor, era o... eu esqueci-me dele. Chris, já não lembro o nome dele. Chris, qualquer coisa. Enfim, que ele me disse, Rita, tu tens que te tornar irrelevante na tua função. Ok. E eu, what? Ele, sim, tens de te tornar irrelevante na tua função e só assim é que vais ser bem sucedida. E eu, não estou a perceber, se eu me tornar irrelevante vão-me despedir no dia a seguir. Yeah. E ele, não, Rita, não é isso. Tu tens que tornar todos os processos à tua volta de tal maneira oleados, tens que passar a informação à tua equipa para haver transferência de informação, tens que passar a responsabilidade, o commitment e os objetivos a cada um dos elementos da tua equipa para eles se sentirem empoderados, para eles sentirem que estão a contribuir, para eles terem visibilidade do todo, para eles saberem que estão a desenvolver as competências que estão alinhadas com o plano de carreira deles, para eles poderem fazer parte do meu plano de sucessão, que é para nesse momento que se tudo estiver oleado e tudo correr bem, é o momento perfeito para tu poderes evoluir para outra função. E naquele momento qualquer outra pessoa pode vir para a tua função e basta manter o processo que tu estabeleceste. Excelente. Porque senão tu ficas para sempre agarrado àquela função e nunca te vão deixar sair daquela função. E se tu queres evoluir na tua carreira, tu tens que tornar a tua função irrelevante. Perfeito. Porque senão não vais evoluir. Vais ficar para sempre ali agarrado. Eu se calhar... Não, estás a dizer, está extraordinário, porque eu concordo contigo. Eu acho é que eu tenho que fazer uma adaptação, que é, tu tens que pensar como é que tu te tornas insubstituível, no sentido de ganhares competências, conhecimento, para ser sempre, mas não na visão de carreira. Isso tens toda a razão. Pensando assim faz todo sentido. Porque senão ficas refém daquele posto. Vais ser tão insubstituível que também não cresces. Não e eles nunca sair. Te vão deixar ir embora. É verdade. Imagina, se tu tiveres uma pessoa que está numa função que se tu tirares dali o baralho todo cai, então eles nunca te vão promover. Então eles nunca te vão chamar para mais nada. É verdade. E é isso, tu queres fazer aquilo de 15 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos? Excelente. Não. Excelente. Tu não queres. Tu queres evoluir, queres crescer, queres que eles vejam o tão bom trabalho que tu fizeste para poderes evoluir. E por isto é muito contraditório o facto de que, diz muito em Portugal, que é knowledge is power. Não. Tu tens que passar. Porque senão ficas refém. Não é? Verdade. Totalmente. E não é isso que tu queres. Sim, verdade. Não, numa questão de progressão. E por isso é que tens que fazer planos de sucessão, não é? Tu tens que ter vários candidatos, possivelmente dentro da tua equipa, não é? Ou de outras equipas que estejam aptos e preparados a tomar as rédeas da operação para tu evoluires. Porque é que acontece nas multinacionais? Tu mudas para uma posição mais acima. Se não deixares alguém e se o plano não estiver muito bem oleado para trás, o que é que tu ficas? Ficas com um pé lá e um pé cá. E depois nem fazes um bom trabalho ali, nem fazes um bom trabalho aqui. E portanto, tu quando saíres tem que ser um clean cut, que é para poderes ser bem sucedido mais à frente e não ficares preso atrás. Não, isso está excelente. Lá está, porque tu concluíste numa visão... E até este mentor me dizer, eu também, está parvo, com certeza. Claro. Não, mas faz todo sentido, é numa questão de evolução. Por isso é que eu digo, temos que fazer uma adaptação, ou seja, se calhar pensar numa questão de ser insubstituível, que é para aprender muito, não é?
Lá está, eu tenho sempre aquele medo quando digo as coisas. Eu sei que há pessoas que estão a ouvir e às vezes tenho medo de eu dizer, lá está, tens é que ser substituível e a pessoa interpretar errado. Então pensar, então realmente quando faltar 5 minutos para as 5, não é isso. Já porque aí entra outro conceito que as pessoas têm que entender, que é, e no outro dia eu vi uma história muito gira de uma rapariga italiana, acho eu, que lhe contaram esta história quando ela foi para uma entrevista para a L'Oréal, que era, estavam 2 pessoas numa empresa. Um tinha sido uma pessoa, não é um homem nem uma mulher, uma pessoa. Okay. Tinha sido contratado há 3 anos, nunca tinha sido promovido. E outro tinha sido contratado há 3 meses e tinha acabado de ser promovido. O que estava lá há 3 anos ficou muito chateado e resolveu falar com o chefe e dizer, olha, estou aqui há 3 anos, nunca fui promovido, agora contrataste um novo e passado 3 meses já foi promovido, como é que é? O que é que se passa? Ele, não sabes? Eu vou-te explicar. Estou aqui 5 euros, vai lá abaixo comprar uma banana. E o rapaz saiu, foi lá abaixo comprar bananas, voltou para cima e diz, olha, não há bananas, estão aqui os 5 euros. Ele disse, ok, senta-te aí um bocadinho. Chama a pessoa nova que tinha acabado de ser promovida, olha, estão aqui 5 euros, vai lá abaixo, compra bananas. A pessoa volta e diz, olha, já não há bananas. Há laranjas, maçãs e abacaxi, mas laranjas já não há. De qualquer forma, eu tenho aqui o número de telefone do fornecedor das bananas. Se tu me permitires mais 30 minutinhos, eu vou ligar para o fornecedor e perceber se ele fornece mais alguma zona aqui com bananas, ou se não, onde é que eu posso ir para conseguir as bananas, se não, só amanhã. Mas preciso de 30 minutos mais para resolver o resto da questão. Ele disse, deixa estar, não é preciso, obrigada, podes sair. Depois olhou para o outro e disse, estás a perceber? Completamente. E esta é a diferença. Portanto, tu queres sair às 6 e fazer o mínimo indispensável? Estás à vontade. Podes fazer. Mas depois, quando houver uma promoção, quando for para pôr um nome no plano de sucessão, não tens à espera que seja o teu. Exatamente. Espetacular essa história. Também achei, por isso é que a conto. E acho espetacular, porque está mesmo ao ponto. Espero que tenham todos entendido, porque está espetacular, muito boa. E posso dizer outro muito, muito idêntico, que foi no outro dia. Eu sigo um senhor nas redes sociais, um senhor, acho que ele é americano ou canadense ou canadiano, que posta coisas sobre o que os nossos pais, homens, o pai, nos devia ter ensinado, mas por razões inúmeras pode não nos ter ensinado. Por exemplo, o meu pai faleceu muito cedo, portanto não me pode ensinar tudo aquilo que queria ensinar. Então ele ensina coisas tipo a cortar lenha, a substituir uma lâmpada, certo? Inúmeras coisas, a limpar o filtro de água do não sei, ensina essas coisas todas. E ele no outro dia contou uma história que era, ele tem 2 netos e pediu aos netos para fazerem, teve a cortar lenha para fazerem 2 pilhas de lenha, e um deles acabou mais rápido que o outro, e disse tipo, olha, já acabei, vou-me embora, mas o outro que era mais pequenino estava a demorar mais tempo, e ele disse ao neto mais velho, dizer, olha, essa não é a atitude correta. O que tu devias ter feito é, já acabaste o teu, ok, então vais perguntar ao outro se o podes ajudar, sendo ele mais júnior, vais-lhe mostrar como é que tu fizeste, como é que pode ser mais rápido, qual é a melhor forma para fazer, para ele aprender, e o chefe, neste caso o avô, vai ver que aquela pessoa tem capacidades de liderança, tem capacidade de empatia, tem não sei, ali uma quantidade de competências que ele demonstrou quase de forma gratuita. E não, eu já fiz o meu trabalho, agora vou-me embora. Isso é extraordinário. Porque todos crescem mais. Exatamente. Crescem em conjunto. Isso é tão verdade. Será que é por isso que as pessoas não conseguem delegar? Ou as empresas não conseguem delegar? Eu durante muito tempo tive problemas em delegar. Eu sou vítima, estou a fazer uma consultoria. Durante muito tempo tive problemas em delegar, mas é uma competência que se aprende. Não tenham medo. Aprende-se. E para mim o meu problema maior em delegar é que eu tenho, isto é aquela competência que a gente diz sempre, tens um defeito, eu sou perfeccionista, não é? É sempre aquela competência que fica bem dizer nas entrevistas, mas é verdade. Eu acho que é por causa do meu OCD, não é? E eu sempre tive alguma dificuldade em delegar, porquê? Porque quando eu delegava as pessoas fazerem alguma coisa, aquilo nunca ficava no meu standard. Eu achava sempre que as coisas, quando eram-me entregues, ficavam sempre para aquém do que aquilo que era expectável no meu standard. Agora, quando tu tens um nível de trabalho tão alto em que tu, se não delegares, morres, começas a perceber que não é uma questão de estar no teu standard, é o trabalho que a pessoa fez responde à pergunta que foi feita. Imagina, se eu pedi a alguém na Microsoft na altura para me fazer uma análise às vendas do não sei o quê e perceber se tinham feito isto ou aquilo. A análise que a pessoa fez, embora fosse outro método, outra forma, outro não sei o quê, responde à pergunta que foi feita?
Sim ou não? Conseguimos tirar insightful information de forma a tomar uma decisão do trabalho que a pessoa fez? Sim. Então, let it go. Ok? Porquê? It's not to my standard, but is it good enough? Yeah. Responda à pergunta, sim. Conseguimos tirar a informação toda? Sim. Conseguimos tomar uma decisão baseada no... Sim. Então, let it go. Ok. Quanto tempo demoraste a desbloquear isso? Ui! Isto é um ongoing, não é? Jesus! É um ongoing. Não foi fácil? Não é fácil. Não é fácil. Pois. Porquê? Porque tu tens o teu standard. Yeah. E é tudo uma questão de work-life balance. Preferes ter vida? Exato. Ou preferes que o fecheiro fique nos teus standards? Certo. E tu às tantas preferes ter vida. Claro. Preferes ter vida. Acho que até um tempo tu arrastas, mas ao fim de um tempo tu tens noção que estás a chegar a um ponto que vais morrer. Sim. É uma dor que eu tenho sentido nos últimos tempos. Yeah. E a melhor forma de tu delegares é não teres tempo. Ok. Quanto menos tempo tens, mais delegas. Mais delegas. Certo. Engraçado. Porque depois também acredito que seja também o primeiro passo. Talvez seja mais difícil, não? E é também não? ganhar confiança. Uma coisa também que eu notava muito é eu tenho que ter confiança nos profissionais nos quais estou a delegar. Então o que é que também acontece muitas vezes? Começas por delegar coisas mais pequenas, vais construindo a confiança e à medida que vais construindo a confiança vais-te adaptando também ao estilo de entregar da pessoa e vais delegando mais coisas. Agora, delegar coisas logo muito grandes pode ser mais... overwhelming, não é? Assim, nem dormes. Sim, não, o suor frio. Aí nem consegues dormir. Mas também eu acho que é uma coisa que se aprende e é uma competência que eu tenho vindo sempre a trabalhar para desenvolver e para crescer e para... Graças a Deus agora já não tenho equipa, então não delego nada, é tudo eu. Mas acabas por ir delegando nas pequenas tarefas da tua vida para gerir os negócios. Sim, isso delego, não é? Os concierges, exatamente. Isso eu delego. Portanto, só que já desbloqueaste lá atrás. Agora já é uma coisa, tipo, já não vais verificar aquela coisa toda. E às vezes mais vale teres paz do que teres pois. razão. Sabes porquê? Se cá ficamos tão, falo por mim, só posso falar por mim, tão aficionados com a eficiência, não é? Que nos esquecemos que às vezes pode ser um bocadinho menos eficiente, mas se for eficaz na mesma, a coisa vai, que era um pouco daquilo que tu estavas a dizer. Rita, estavas a falar também de uma questão de ajudar pessoas. Fala-nos um bocadinho aqui do teu livro, que está aqui bastante bem exposto. Diz-nos quando é que o escreveste, porque é que o escreveste, o que é que te inspirou? Eu já fui algo de piada com isto, mas eu vou contar na mesma. Eu escrevi o livro, eu fui ao Gosha. Foste? Eu fui a todos. You name it, eu fui à Cristina, eu fui à Gosha, eu fui à Tânia, eu fui à Merché, eu fui a todos. You name it, eu fui. E no Gosha, aquilo começou, é em direto na TVI, eles arranjam-te o cabelo, fazem-te a maquilhagem, né? Estás lá giríssimo. E aquilo começou o Gosha. Então, Rita, como é que se conheceram os seus pais? Os meus pais? Os meus pais já morreram, como é que os meus pais se conheceram? Pois. Não faço a mais pálida ideia, mas não posso dizer isto em direto na TVI, não é? Se eu mentir, as minhas tias vão dizer que eu menti, não é? E portanto, smile, fazem direto, e depois lá disse, deve ter sido um momento lindo, mas eu não me recordo, não, mas a minha irmã deve saber, eu quando acabar a emissão eu depois pergunto. Portanto, comecei, estava nervosa, tipo... Ali rebentou tudo. Tu sabes como é que se conheceu os teus pais? Possivelmente não, né? Mas também vais perguntar, não é? Agora vão todos perguntar em casa, lá que é para se lembrarem. E depois a última pergunta do Gosha foi: então Rita, e agora tem todo o tempo, não é? Comprou o seu tempo, está reformada, não é? Então o que é que vai fazer agora que tem todo o tempo? E disse, não, eu vou andar de skate, vou surfar, vou fazer palestras, vou curtir a vida, vou viajar. E ele, não, mas concretamente, o que é que vai fazer? E eu, concretamente, vou andar de skate em Carcavelos, sei lá o que é que eu diga, não faço a mínima ideia. Eu estou naquele stress, não é? Que se me disse a tensão arterial, eu acho que eu estava nos 30, nem sei se existe, mas estava com certeza lá. Já tens rebentado a 20 e não sei quantos, a 20, 15, aí, disse, se calhar escrevo um livro. Ok. Assim por... comprometimento ali em público logo. Foi mesmo para despachar, vá. Mas depois esqueci-me, ele deu por terminada a emissão, não sei o que, tudo bem. No dia a seguir, 5 editoras, Rita, queremos escrever o livro contigo. E eu, qual livro? Exato. Pronto.
Portanto, nunca digam em direto que querem escrever Já viste? um livro. Foste fazer um comprometimento tão grande. Portanto, nunca mais vou escrever nenhum. Portanto, depois tive que escrever o livro. A primeira pergunta que eu fiz ao editor foi: posso escrever o livro em Excel? Não. Word. O Rui Coceiro e a Marta Mesquinha podem atestar sobre a pergunta. E pronto, lá escrevi o livro. Depois, quando pensei em escrever o livro, disse: ok, a minha história tornou-se viral por ser a minha história. Portanto, as pessoas querem saber o que é que eu fiz. Exato. O que é que eu fiz diferente, como é que foi a minha vida. Portanto, o livro é sobre isso, é sobre a minha vida. Todos os capítulos são um bocadinho da minha história pessoal, onde eu conto alguma coisa que aconteceu na minha vida e depois o que é que eu aprendi daquele bocado da minha vida e o que é que as pessoas devem fazer, a bem ou a mal, e depois uma conclusão. O meu capítulo favorito é o capítulo do discurso de elevador e é o capítulo onde eu falo sobre a primeira vez que eu conheci o Bill Gates. Ok. Portanto, estávamos no ano 2007, só contexto, ok? Porque tenho que comprar pelos outros. Estávamos no ano 2007, edifício 34, quinto piso, Seattle. Portanto, eu vou andar no corredor e o Bill Gates vem na minha direção e eu: é o Bill Gates? É o meu momento de fama, vou dizer uma coisa super inteligente, não é? Vou arranjar um sponsor na minha vida, não é? Certo. Agora vou criar uma... Não é? E ele vem cada vez mais perto, eu a andar, não é? Eu a andar, ele a andar, e eu: Rita, pensa rápido, o que é que vais dizer? E eu chego ao pé dele, não é? Vamos nos cruzar, assim cruzamos, e eu olho para ele e digo-lhe: nada. Saiu nada. Nem hello. Nada. Sabes o que é ficar parado, tipo... Imagina. Ele olhou para mim e fez assim, continua a andar e deve ter pensado: a qualidade das pessoas que a gente contrata agora... Ou então pensou, era muda. Coitadinha. É um diverse hire. Enfim, estamos aqui para ajudar. Exato. E portanto naquele momento podem sentir a frustração que eu tive corrido no corpo de alto a baixo. Pronto, e depois no resto do capítulo eu conto como fazer um discurso de elevador, porque é que o discurso de elevador é importante, o que é que devemos ter, as diferentes componentes que deve ter o nosso discurso de elevador, e depois termino o capítulo e não me perguntes, que as pessoas têm que certo, não vou perguntar. O que é que eu disse ao Bill Gates a segunda vez que me cruzei com ele. Tiveste uma segunda oportunidade. Tive uma segunda oportunidade, estava lá todos os dias no mesmo andar, no mesmo coisa que ele, eu vi-o várias vezes. Já não te achou muda nem nada? Não. Ali já foi diferente. Depois já me ajudou. Pessoal, aí já é para vocês lerem, está aí o método, como conseguir desbloquear. Portanto, o livro é muito sobre isso, tem 4 capítulos que eu acho que são relevantes, porque eu acho que as pessoas estão à espera que eu fale só sobre finanças, e não é isso. Eu falo muito também sobre carreira, porque antes de começares a investir tens de ter dinheiro. Totalmente. E para teres dinheiro tens que ganhar dinheiro de alguma maneira, portanto, ou empreendes ou tens um trabalho por conta do trem. No meu caso foi um trabalho por conta do trem, portanto eu falo muito sobre carreira, sobre muitos destes tópicos que estivemos a falar, sobre crescer na organização, ter um plano de carreira, pensar nas competências que queremos desenvolver, negociar o trabalho, negociar o salário, não o trabalho, negociar o salário, sobre imigrar, sobre como reagir a avaliações construtivas, não é? Que são aquelas negativas. Normalmente nós entramos em modo vítima e começamos a arranjar desculpas em vez de aprendermos com o que nos está a ser dito. Depois tem um segundo capítulo sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, também muitas das coisas que falámos aqui. Certo. E depois o terceiro capítulo, esse sim, é sobre o planeamento financeiro, sobre ter a noção para onde é que o nosso dinheiro está a ir, sobre poupar, sobre investir, os diversos tipos de investimentos, as dívidas, o que é o FIRE, como atingir FIRE, quanto dinheiro é que precisamos para atingir o FIRE. E depois o último capítulo, o 4º capítulo, é sobre a higiene mental. Este se calhar é talvez o capítulo que as pessoas menos estão à espera que eu fale, mas é sobre encontrar um novo propósito. Quando conseguimos finalmente ter tempo, como é que nos continuamos a sentir úteis para a sociedade, como é que continuamos a contribuir e a sentir que ainda somos relevantes e que fazemos falta de alguma maneira. Eu acho que as pessoas não estão à espera deste último capítulo, e depois termina com uma conclusão. Eu acho que é um bom livro, e inclui uma coisa muito boa, fica aqui, que é: se comprarem o livro, se lerem o livro e tiverem dúvidas, podem mandar uma mensagem no Instagram ou no LinkedIn, que eu faço uma reunião com vocês, 30 minutinhos, para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter. Ei, olha, incrível, isso é uma oferta, eu vou-te contar. Não é? É top, é verdade. Top. Quanto é que não custariam esses 30 minutos, estás a ver? Olha, gostei da forma como tu idealizaste o livro. Sim. E se cá as pessoas estão mesmo à espera das partes das finanças, e vou-te já dizer uma coisa: do que tu vendeste a mim, o que era mais interessante é para quem está mesmo à procura de dar o boost na carreira. Sim. Sabes que a parte do mindset, se cá as pessoas não estão à espera, porque pirâmide de Maslow,
tu ainda estás a resolver a base da pirâmide, no fundo. Tu não, as pessoas, a maioria, certo, né? Certo. E tu já estás na fase do topo da pirâmide, que é, ok, e agora o que é que eu faço? Né? Então acho que as pessoas, é normal que até se surpreendam, não é? Sim. E até pode pensar, mas ainda está tão distante de mim, não é? Mas é muito giro. Pensaste bem o teu livro. Sei. E sabes que quando tu pensas em escrever um livro, também há duas coisas que tens de escrever. Tens de escolher se queres ser tu a escrever o livro ou se escolhes um ghostwriter, ou seja, alguém muito mais inteligente em literacia, não é? A escrever. E eu disse que queria escrever eu por isso, ou seja, quando eu idealizei o livro e comecei a pensar nos vários capítulos e nas várias coisas que eu queria dizer, eu fiquei com medo de estar a falar para um gravador e depois esquecer-me de alguma coisa importante que eu achava que era um passo. E disse, não, eu vou escrever, pá, mal ou bem, isto é português, portanto a gente há de chegar lá, não é? Tenho editores para depois reverem. Alguém vai corrigir, não é? Alguém vai corrigir. Acho que houve vários parágrafos que eu escrevi em inglês, outros em espanhol, acho que alguns em português do Brasil, mas depois eles corrigiram tudo e isto ficou tudo bem em português de Portugal. Deixe de ser imigrante. Pois, eram muitas línguas, muita coisa. Não, mas quanto tempo demoraste a escrevê-lo? Já uns 6 meses. 6 meses? Sim. Tinhas uma rotina para escrever? Tinha. Claro, logo, né? Pessoal do Excel, portanto, né? é logo. Portanto, quantas páginas tem que ter o livro? Tem que ter 200, ok, 200 páginas. Numa página quantas palavras vão? Ou quantas letras vão? Vão não sei quantas. Ok, então quantas vezes? Cada capítulo. Quantos capítulos é que eu tenho? Portanto, quantas palavras é que tem que ter cada capítulo? Portanto, foi assim. Quantos capítulos é que eu tenho que escrever por dia? Certo. Foi assim. Vou fazer uma pergunta pessoal. O Excel é o teu melhor amigo? Durante muitos anos foi o meu melhor e único amigo. Depois passou uma amizade dupla com o Power BI. Depois fiquei Excel e Power BI. À medida que vais subindo a tua carreira, vais sendo menos Excel e mais Power BI. Já me disseram análises isto. Mais macros, só de ver tendências e tal, e alguém que faça o Excel. Certo. Sim, e muitos Power BI já nem vinham diretamente de Excel, já vinham de SQL databases linkados diretamente e afins e outras coisas. Agora, o meu melhor amigo é o Copilot. Ok. Sou fã do Copilot. Ou ChatGPT, mas eu gosto mais do Copilot, porque o Copilot está integrado, até estou a vender as ações da Microsoft aqui, mas está integrado, por exemplo, no PowerPoint. Certo. E eu tenho que fazer por exemplo, agora vou fazer uma conferência sobre uma coisa que eu não faço normalmente. Diz ao Copilot, olha, vou fazer uma conferência, o tema é este, tenho que falar durante 30 minutos e, portanto, faz-me os slides e nas notas escreve exatamente o que eu tenho que dizer, não sei o que mais, sendo que, de antemão, estas são as coisas principais que eu quero falar. E ele... Pau. Slides feios, ficam feinhos ainda. Isto é uma evolução que eles têm que fazer, não é? Mas estão lá, com as ideias estruturadas, com não sei o quê, o número de slides nas notas, o que é que eu devo dizer, e depois podes ir fazendo correções. Claro. Mas ficam feios, é a única coisa. Mas depois também tens de ter algum trabalho, não é? Claro, os slides já bonitos. Acabaste de papar uma semana de trabalho. Sim. Outra coisa que eu uso muito também agora é, imagina, vou fazer uma viagem grande, vou para Coimbra, ou vou para Évora, ou vou para não sei quem, em vez de ir ouvir música ou ouvir podcasts que às vezes não, ouçam sempre este é fantástico. Obrigado. Sim, às vezes já me aborrece. Tenho conversas gigantes com o Copilot. É? Imagina, começa a falar sobre um tema qualquer. Warren Buffett enquanto investidor. Certo. Diz-me tudo o que sabes sobre o Warren Buffett. Ok. Então e agora fala-me sobre a empresa dele, a Birkin. Ele foi constituída, não sei o que mais. Então e quais são as... E ele vai-te respondendo e tu vais fazendo, e vais tendo todo um diálogo e vais aprendendo. Porque quando estás a conduzir é aquele momento... Podes fazer muito mais, não é? A não ser que queiras ter um acidente. Certo. E portanto ali estás a ir ganhando informação e a construir um pensamento crítico pelo lado que tu queres. Enquanto quando estás a ouvir um podcast, que é uma coisa excelente, nós somos pessoas extremamente inteligentes, não é? E estamos aqui a dizer coisas muito importantes, mas vai na direção daquilo que o apresentador e o convidado estão a fazer. Quando tu estás a falar com a inteligência artificial, tu vais conduzindo a conversa, sabes que o tema inicial é aquele, mas vais conduzindo a conversa de acordo com o que tu queres ir aprendendo e não do que as outras pessoas estão a fazer. E portanto eu passo horas a falar com o Copilot sobre os mais diversos assuntos, que pode ser desde o mercado imobiliário a ações a culinária. Certo, mas isso é excelente. Sabes que eu achei que era doente? Não. Ela vai-se rir porque quando eu descobri que o ChatGPT inclusive já falava por tipo chamada telefónica. Pois, mas é isso que eu faço com o Copilot. Ai, que top. Pronto. Mas é isso que eu faço com o Copilot. Não é escrever, é áudio. É falar mesmo com ele. É áudio, sim, é quase como se fosse uma chamada.
Sinto que ainda não cheguei ao pá. Não, estamos à frente. Lá está a adaptabilidade de te adaptando. Certo. É isso. Opa, que cena. Eu ainda não consegui sair do Excel. Não, porque eu não sou programador, eu tenho muita. Não. Fico mas Excel. eu também tenho os meus Excelzinhos, não é? Pois, não consigo. De estimação. Eu, para tomar decisões, o Excel, vai aparecer um Excel. Eu quis escrever o livro em Excel, não é? Pois, claro, já era a ligação, era tão íntima que ele já sabia mais sobre ti do que outra coisa, não é? Olha, já que falamos aqui de vários tópicos, vamos então falar de um que está aí, que tem a ver com as finanças, mas eu quero uma coisa muito mais light, mais ligeira, mais numa questão até da tua opinião. E também do que tu quiseres partilhar. Mas imagina, tu para chegares ao teu FIRE, para além do que tu trabalhavas para angariar dinheiro, que tipo de investimentos é que na altura tu fazias que te ajudaram a ter o maior ROI possível, o melhor retorno que tu conseguiste ter? Quais foram as categorias ou o que é que... São sempre as mesmas duas. Foram ações. Eu não tenho ETFs. Okay. Eu nunca tive ETFs. Acho que são fantásticos, mas eu gosto de fazer pick and choose. E, portanto, foram ações tecnológicas. Foi onde eu tive mais retorno. Atenção, porque eu invisto em tecnológicas desde 2005. Pois, claro. Apranhaste Sim. a grande explosão. Sim. E casas. E imobiliário. Cá em Portugal? Cá em Portugal, tudo em Portugal. Tudo em Portugal. Não tem casas muito espalhado por Portugal, mas só em Portugal. Nunca pensaste... noutro país da Europa? Já pensei, mas é difícil de controlar. Pois. Ok? Podes ter uma pessoa de confiança lá, mas mesmo assim, quando acontece alguma coisa inesperada. Claro. Tens que ser tu a resolver. Claro. E se estiver noutro país, claro. tens que ir lá. Certo. E isso é difícil. E é mais um país, também tens de estar a ver a lei constantemente, porque se mudar alguma coisa pode alterar os teus... tens de pagar impostos nesse país, há toda uma coisa. Mas eu sou fã destas duas coisas, porque eles, lá está, diversidade de investimentos é chave para qualquer portfólio. Mas eu gosto porque eles me trazem confortos completamente diferentes. Um traz-me mais rentabilidade, o outro traz-me muito mais, traz-me menos risco. Certo. Não é? E portanto eu gosto muito de ponderar os dois. Num eu posso brincar mais, porque o outro está sempre muito mais estático e estável e me dá aquele conforto de eu conseguir pôr uma mão na parede e dizer esta parede é minha, este não é, mas nas minhas claro. Isto existe, é meu, está aqui. Não houve um apagão e de repente será que eu estou milionário ou pobre? Não houve um homem assim meio alaranjado e diz agora vou as tarifas, agora tiro as tarifas, agora vai andar. Depende muito mais de mim, é uma coisa muito mais estável e tal. Para já, porque vivemos em Portugal, não é? Sim, e portanto eu gosto muito, e quando eu penso em investimentos eu penso sempre muito neste triângulo que é a liquidez, o risco e a rentabilidade. Eu gosto muito deste equilíbrio entre os três. Eu acho que isto é uma das coisas que as pessoas quando começam a investir se esquecem de fazer, que é perceber qual é o seu perfil de investidor. Então muitas vezes fazem investimentos muito conservadores e depois estão à espera de ter muito retorno e não perceberam que adoptaram uma estratégia muito conservadora que não vai ter o retorno que eles querem, e ao contrário, pessoas que querem muito ter retorno e esquecem-se que têm um perfil se calhar não tão mais conservador do que aquele perfil de investimento que eles estão a fazer. E eu acho que as pessoas passam este passo de perceber o seu perfil de investidor para conseguirem dormir à noite com a cabeça na almofada tranquila, e não está certo. E é um dos primeiros passos que as pessoas têm que perceber quando começam a dar os primeiros passos nos investimentos, é analisar bem qual é o perfil de investidor que eles têm, que vai mudar ao longo do tempo. Claro. Eu já fui uma investidora muito mais conservadora do que sou agora. Aliás, eu acho que já tive picos. Eu acho que comecei muito conservadora, passei a coisa, agora acho que estou a voltar outra vez a... não sei. A ser mais conservadora. A ser mais conservadora. Acho que à medida que a gente vai avançando na idade, vamos sendo mais conservadores. Também faz sentido, não é? Se fizermos erros agora é diferente dos erros que podíamos fazer quando tínhamos 20 anos. E tem a ver com a magnitude do património também. Isso faz uma diferença brutal. Muito. A gente brinca, espirra, perde 300 mil euros e... Exatamente. Exatamente. E pronto, e gosto destas duas variantes, gosto de ter o meu portfólio diversificado desta forma, porque me dá muita estabilidade e dá-me o perfil de investidor com o qual eu me sinto bastante confortável. Porreiro. Eu vou-te acrescentar aqui uma coisa, o que é que tu achas? Eu descobri uma coisa, não descobri nada, vou analisando, fui vendo os dados. Eu acho que as pessoas não fazem o cálculo dos seus sonhos, ou seja, ou dos seus objetivos, não é? Logo... Está aqui.
Vou-vos dizer. Eu vou-vos dizer a página. Só para ser mais fácil, vá. Para irem direto ao que ponto. É para quando comprarem o livro vão logo direitos à página. Ora, página 156. Mas é para ler as outras para trás, não? Sim, tem que ler para todos, não faz sentido. Mas mas é este o número? Mas eu queria um número diferente. E tu, sim, pode ter um número diferente. Porque é isso que eu noto nas pessoas, que é, então elas começam ao contrário. Portanto, como é que eu vou definir o meu perfil de risco, que tenho que o definir, mas eu nem sei para que é que eu estou a investir. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu sonho? O que é que eu realmente tenho que poupar para quê? Não é? Portanto, é logo que eu digo, malta, lista. Já experimentaste fazer uma lista do que é que tu realmente queres? Certo. Porque muitas vezes também há muita gente que depois investe e depois assim, tu podias investir durante 100 anos e não chegava. Trazer a pessoa também um bocado para a realidade. E o ela ChatGPT também vos ajuda imenso. Exatamente. Isso, eu preciso não sei quanto. Quanto é que eu tenho que investir todos os meses a uma taxa razoável de não sei quanto? Ele diz que exatamente. Sim, no outro dia eu postei isso, eu fiz um post no LinkedIn. Se querem coisas inteligentes minhas, que eu posto é no LinkedIn, ok? Se me seguirem no Instagram, é só coisas loucas. Pode ser o que calhar. É só buscar, é tipo, ou viagens, ou é tudo menos coisas inteligentes, ok? Mas é buscar é lá. E eu fiz um post no LinkedIn, claro, no Zona Inteligente, para as pessoas fazerem o cálculo e quanto é que precisavam com base, e fiz-lhes os cálculos de não sei o quê. E o que é que um adiantado mental no LinkedIn fez? Pegou no valor que eu disse, dividiu pelo número de anos e disse, não, então mas isso quer dizer, imagina, eu disse que ele precisava de 1 milhão. Certo. E que faltava 20 anos e ele fez 1 milhão a dividir por 20 anos, isto é quanto é que eu tenho que poupar todos os meses. E eu... faltaste às aulas de matemática, certo? Vamos lá aqui. Está investido e vai acumular, juro composto, ok? Isso começas no ano e depois é a bola de neve. Portanto, não, é tipo muito menos do que tu estás a dizer. Bem, o homem ficou. Claro. Despertei a ira toda. Depois fiquei arrependido de ter respondido, claro, nunca se responde. Pois, certo, exatamente. Mas no teu caso até foi uma questão mais didática. Sim, foi, não, porque eu pus a fórmula, eu pus-lhe a fórmula do N é o horizonte temporal, X é o investimento inicial. Mas vale-te mandar um link da calculadora. Pus-lhe tudo, tipo, esta é o retorno médio dos investimentos a longo prazo, este é o número de anos que vai estar investido, este é o capital inicial, este é a contribuição mensal, e portanto dá tipo 400 euros e não dá tipo 2.000 e não sei quanto, como está a dizer você. Ela pensa, não sei como é que vocês em Portugal fazem isso. E depois ele começou com uma coisa do tipo, não, porque isso imaginem, 2 anos, e depois ele disse tipo 72 meses. E eu, não, 2 anos são 48 meses. E eu, portanto, vamos lá então. 2 anos são 48 meses. E portanto, olha o homem. Sério. Aliás, ele pôs o símbolozinho aquele do Fire, mas não foi pelo Fire, foi irritado mesmo. E sabes que eu dizia-te isto? Eu reparo, quando eu comecei os meus vídeos no YouTube, daqueles vídeos iniciais, eu fiz ali alguns básicos que eu pensei assim, bom, eu vou falar sobre como é que eu invisto e como é que eu estou exposto, no caso até criptos, mas há aqui um conjunto de coisas iniciais que convém estarmos todos já de acordo, que isto já existe e que toda a gente sabe este cálculo, não é? Exato. E havia um que eu escrevi que era, quanto é que custam os sonhos? E era o vídeo que tinha menos views. E eu dizia à Rita assim, como é que é possível? Esta até devia ser a primeira coisa que as pessoas deviam ir ver. Tipo, eu vou investir para quê? Qual é o objetivo? Exato. Não é? Porque não há propósito, não há objetivo, não, andas não à deriva, andas à deriva. Estás no curto prazo. Estás no curto prazo. Nem sabes como é que aqueles 3 estás no curto prazo. Claro, nem sabes qual é o esforço que tens de fazer hoje da tua poupança para chegar lá. Portanto, é que eles não têm lá. Exato, não há o lá. Bem visto, não há o lá. É só, vou fazer isto. Sim. E vou gastar isto. E é uma coisa que às vezes as pessoas dizem, não, mas também andas aí a poupar, não sei o que, para o futuro, mas depois também vais... E eu, é assim. Vais morrer antes. Eu não poupo dinheiro em tudo. Claro. Não quer ser a mais rica do cemitério, já disse isto várias vezes. Não. Há coisas da minha conta bancária, há saídas de dinheiro para coisas que não são um investimento com um retorno financeiro. Claro. Eu não vejo dinheiro. Por exemplo, eu gosto de viajar, adoro viajar, tenho o sonho de conhecer 100 países antes de morrer. Portanto, eu invisto o dinheiro em viajar. O retorno que eu recebo é um retorno de felicidade, de alegria, de conhecimento, de cultura. Não é só o retorno de dinheiro. Há um retorno diferente. Portanto, é que as pessoas pensam também, quando nós dizemos que é para poupar, não é para poupar os cêntimos todos, meu. Nem vou tomar café. Sim, não é isso. É no vosso orçamento,
página, número, olha, página, está aqui. Página número 138, vocês têm que definir os percentuais que vai para cada uma das coisas. E há aqui esta pequenina se vai rasgar. Ai, não se pode dizer esta coisa, ainda se vai rasgar. Há aqui uma rúbrica que se diz entretenimento, roupas e outros gastos supérfluos. 5%. Claro. Eu chamo-lhe o queimar dinheiro. É preciso queimar dinheiro. Porque para a gente sentir-se bem. Todos nós temos que fazer isto. Tal mas e tem qual. que ser uma fatia pequena do nosso orçamento. Só que as pessoas, ainda hoje vinha a falar com um senhor no meu Uber, dizia, menina, eu nem sei para onde é que vai o meu dinheiro. Eu tenho o dinheiro gasto. Eu não sei lá para onde é que foi. Eu acho que isso deve ser 50-50. 50% para o que eu quero, 50-50 para o que eu preciso. Eu. Está a crescer. Pois. E enquanto houver este tipo de raciocínio, Claro. assim, não chegamos lá. Mas são escolhas. Eu acho que o que é importante é, eu não estou a dizer que eu estou certa, Claro. as outras pessoas estão erradas. Claro. É importante é que as pessoas que fazem o 50-50 tenham consciência que essa é a sua decisão e que são eles que estão a tomar essa decisão. Claro. Por livre e espontânea vontade. Que há a forma de fazer diferente. E a partir daí fazem a escolha. Claro. Eu acho Sem que isso sombra de dúvidas. importante. E outras pessoas me dizem, mas eu ganho o salário mínimo e não chego lá. Por isso é que o primeiro capítulo não é sobre dinheiro. Exatamente. É sobre carreira. Ainda bem que tu disseste isso, que é uma coisa que se diz muitas vezes Mas ela e é onde conseguiu. temos mais hate. Ela não é? só conseguiu. Sim, ela só conseguiu difícil porque ganhava explicar. o salário da Pois. Microsoft. Mas o meu primeiro salário não foi o salário da Microsoft. Foi 175 contos, menos de 1.000 euros. Ela só conseguiu porque imigrou. Acham que eu imigrei para ganhar menos dinheiro? Exato. Para pagar mais impostos? Isso era uma coisa tão triste porque lá estava fazendo lembrar aqueles. Os cortes são sempre os cortes, a gente já sabe, surge de tudo. Mas era quando eu tinha uma aula que eu estava a dar aos meus alunos privados. Eu preciso ganhar água, beber água, isto está aqui em cima do coisa agora. Vai lá. E depois houve o corte, lá está, das redes sociais que era eu a explicar. Mesmo que estejam cá, arranjem qualquer coisa para fazer. Eu lembro no meu início de carreira, eu queria estudar. E eu, para estudar da forma como eu queria, eu não queria estar num trabalho a full time. O que é que eu fazia? Eu arranjei 3 ou 4 tarefas que eu fazia, que ia buscar 200 euros aqui, 200 acolá, juntava, e o bolo era mais do que eu estivesse a trabalhar no local. E o que eu dizia às pessoas, às vezes é preciso trabalhar o segundo tempo. Claro. E há uma fase na vida. E os meus pais sempre tiveram 2 trabalhos. Pois, o meu pai trabalhava num banco e era vendedor do Circo Leitores. E a minha mãe era professora do ensino especial e vendia artigos de bijutaria. Olha. Nós estávamos sentados em frente à televisão a ver a Tieta do Agreste e o Sassaricando e não sei o quê, e montávamos caixas, eram umas caixinhas de plástico para a Kodak na altura, que vinham com 2 rolos e um bonequinho. Yeah. E nós, por cada caixinha daquelas que montávamos, ganhávamos não sei quantos centavos. Claro. Mas estávamos todos em família a ver aquela novela e sentadinhos e toda a gente a montar as caixinhas. Yeah. Com o dinheiro das caixinhas íamos de férias. É isso. Mas as pessoas É não... mesmo difícil, é complicado. E é uma guerra, porque depois ali começa a entrar outras questões ao barulho que nem tem nada a ver com isto. Mas é o tal esforço que começamos o podcast. Lá está. Ou seja, ações. Ou seja, posso dizer que tu procuras ter uma vertente de renda passiva, dividendos, e a outra parte mais para ter um retorno mais agressivo. E tu, se calhar, como gostas de fazer escolhas. Não, mas é na mesma passiva, não é? É verdade. Mas que é na altura. Dá muito trabalho. Ambas, é assim, eu não percebo. Este conceito, eu já disse isto várias vezes, este conceito de renda passiva eu não entendo, dá muito trabalho. Há pessoas que me dizem, não, mas tu agora tens os teus negócios, mas quais negócios? É, exato. Enfim. Quando digo renda passiva no sentido de procurar ativos que em vez de reinvestirem os próprios lucros, pagarem um dividendo. E se calhar no imobiliário. Sim, não, mas eu faço reinvestimento de dividendos sempre, está automático. Ok. Não retiro lá, fica lá tu sempre. aplicas? Sim, aplico. Okay. Eu acho que onde eu... Esse eu já fazia, não é? Porque eu já fazia quando estava na Microsoft, não é? Okay. Esse era o meu segundo trabalho, não é? Era investir e tens que pôr o dinheiro a trabalhar para ti, não é? Como diz como é que diz aquele que ficou louco agora que deve bilhões, não é querido pai, é o... Pai rico, pai pobre. O Roberto Kiyosaki. Exato. Há 4 tipos de pessoas no planeta, não é? Os primeiros são aqueles que trabalham por conta do trem, portanto são explorados, não é? Certo. Há os segundos que são os trabalhadores a recibos verdes, ou as profissões liberais, não é? Os médicos, não sei o quê, quantas mais horas trabalhares, mais dinheiro ganhas. Depois há a terceira categoria de pessoas, são aqueles que exploram os trabalhadores por conta do trem, são os que têm as empresas. E depois há a quarta categoria de pessoas que são os que põem o dinheiro a trabalhar para si. Certo. Portanto, eu estava na categoria 1 a trabalhar para ir para a categoria 4 e enquanto não conseguia dar a transação, o salto final, e atendo os dois. Quando consegui, fui para a categoria número 4 diretamente. Agora,
Ia dizer qualquer coisa que me esqueci. Então não há problema. Pronto, era isso. Eu faço outra pergunta e tu vais tema. A Microsoft era a tua maior posição? A Microsoft é a minha maior posição. Ou se era, vá. Já foi. Agora, deixa-me pensar. É uma pergunta difícil. Acho que já não é. Já não é. Mas porque tu vendeste ou foste dando poder a outra? Fui dando poderes a outras. Ok. Fui dando poderes a outras. Eu não vendo. Nunca vendeste nada? Eu não sou fã de vender. Ok. Eu sou fã de reinvestir. Estou a brincar, as pessoas vão dizer, esta vida é louca. Ainda bem. Sim, eu estou à espera de ver a CFO da Microsoft assim toda. Uma pessoa muito séria. No outro dia gravei um tipo um corte qualquer para um evento que eu vou fazer. Importante. Eu estava assim com uma camisola mais descontraída e assim com o cabelo como estou hoje, né? Que é o cabelo natural. E veio de lá refutada a dizer: não, Rita, tem que estar com um ar mais institucional. E eu, ok, lá fui eu arranjar o cabelo, fazer maquilhagem, pôr um blazer. Olá, bem-vindos. É engraçado como as pessoas criam estes estereótipos, não é? Como ela atingiu o Fire, como ela era CFO da Microsoft Portugal, tem que ter este perfil muito quadrado, muito cinzento, muito não sei o quê, e se não tens, de alguma maneira descredibiliza-te. Mas eu não quero saber, amigos, vou ser a mesma pessoa. Certo, mas isso é uma coisa que é olha, tocaste aí num ponto, foi uma coisa também que mexeu comigo durante muito tempo. Eu sempre fui aquela pessoa de andar de calção, suéte e siga. Dá para ver assim, não? Se tu falares, dá. E às vezes ficamos tão reféns das funções que temos que às vezes temos que estar. Por exemplo, eu estou aqui no podcast, eu nunca gravo de camisa, foi a primeira vez. Porque eu vinha. Ou da segunda ou terceira vez. Foi por causa de mim. Sabes porquê? Porque é toda esta questão de tentarmos nos enquadrar, estás a ver? Mas não há eu nada. Eu também vim de blazer. Sim, mas lá está. Nada melhor do que essa liberdade de podermos estar. Nem quero saber. Mas não venho de sapatos bonitos, desculpem lá. Claro. Olha, diz-me aqui outra coisa, que estamos a chegar ao fim. Mais confortáveis. Como estamos a chegar ao fim, eu ainda tenho uma pergunta mágica para ti. Tens 3 palavrinhas escritas. Eu pensava que ele deu-me uma folha, pensava que ele ia escrever imenso. Tem 3 palavrinhas escritas. Tem. Eu não consigo ler, ele tem letra de A médico. minha letra é péssima. Péssima, vocês não estão bem a ver. Olha, diz-me uma coisa, por exemplo, atualmente, faça tudo o que está a acontecer, tu como só reinvestes, só aplicas dinheiro, qual é o setor que tu estás a olhar assim com mais? Não estou a pedir nenhuma ação. Um setor que estás a olhar e a dizer assim, cheira-me que eu já vi algo parecido, ou já passei por algo parecido. Eu neste momento estou muito expectante com... Não estou a fazer análise nenhuma, eu quero é que o Trump saia de lá, muito sinceramente. Desculpem lá a minha... Mas... é um momento bom para investir porque está tudo em queda, mas eu neste momento não tenho necessidade de reforçar nenhuma posição. Gosto muito de ver o que é que o Warren Buffett faz. Eu gosto muito do Warren Buffett, ele é sem dúvida nenhuma um dos meus investidores favoritos. Eu já brinquei várias vezes que eu já não tenho avós, já nem tenho pais, mas se eu tivesse um avô eu gostava que ele fosse o meu avôzinho, não pelo dinheiro que ele me pudesse deixar, mas pelo conhecimento que ele pode transmitir, ou se calhar não um avô, mas um mentor. E gosto muito de observar o que é que ele faz, gosto muito de ler a carta que ele escreve sempre aos investidores. Portanto, estou um bocadinho stand-by neste momento a perceber o que é que vai dar, e não estou a reforçar nenhuma posição, para ser honesto. Eu sei que há muita gente a reforçar e quando a gente olha para a bolsa está tudo em saldos, menos a Tesla, que horror, aquilo continua caríssimo. Olhem para o PI daquilo, aquilo está, pronto. Mas neste momento estou muito em stand-by, a observar o que é que se passa. Por exemplo, voltando ao Warren Buffett, ele tem muito, muito, muito cash. Está com muito capital. Está com muito capital e... Por que será? Exato. What does he know that I don't? E porque é que ele é a única pessoa cuja posição continua a valorizar e o resto dos top 10 pessoas mais ricas do mundo continua tudo a cair. He knows something that I don't. E portanto, I'm gonna keep my cash e ver o que é que ele faz. E paga tão bem o dólar. Sim. Não é? O risco, a dimensão que ele tem. Para que é que vais comprar um risco de teres
só 4,7% te paga, ou 4,5% te paga tão bem para aquele montão de dinheiro de notas que ele tem, não é? Sim. Se calhar também está à espera de uma oportunidade melhor. Eu, por acaso, sou um investidor diferente. Eu sou um investidor muito ativo, mas sou muito agressivo. És? O meu objetivo é sempre bater a média do mercado. Mas eu bato sempre de esforço. Pronto, isso é bom. Mas porque já sou uma investidora antiga. Sim, mas isso é muito bom. Eu tento sempre estar acima, portanto, desde que eu invisto, até agora consegui sempre, mas tudo bem que eu também tenho uma categoria de ativos que permite ter uma aceleração diferente. E a minha pergunta era sobre esse tema, do género: Rita, para ti, o que é que são as criptomoedas? O que é que tu achas sobre? São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar que a Terra... o que é que são criptomoedas? Queres que eu te dê a definição? Para ti, o que é que elas são? São um ativo cuja variação depende apenas de especulação, e que para mim não fazem sentido investir. Ok, nem Bitcoin. Nem Ethereum, nem nenhuma. Então, eu falo sempre de Bitcoin porque para mim há uma grande diferença entre Bitcoin e as outras. É? Porquê? Porque, olha, agora parece que eu estou a na minha opinião, na tua opinião, Bitcoin para mim é uma evolução do ouro. Que também pode ser especulativo, e o preço dele é especulativo. Agora, quando há problemas, o ouro. Claro, porque lembra-me sempre, obriga-me a ter que pensar a origem do dinheiro, não é? Da moeda, e como tudo começou. E as pessoas precisam de fazer transações, e eu sei que o escambo não vai dar para voltar, mas uma moeda que tenha valor, um metal precioso, consegue ser. Então o ouro, acredito que seja sempre aquela defesa, principalmente como o mundo, eu sei que as pessoas acham que um dia vamos viver todos na Disney. É sempre um bom commodity para ter. É, no sentido, não digo que seja por ter, mas mais porque eu acho que o ser humano precisa de conflito, vai viver sempre em tensão, por mais que nós gostássemos que não acontecesse. E eu acredito que existe sempre um edge. Pelo menos eu penso sempre assim, para tudo na vida temos de ter um edge. O sistema financeiro funciona de uma forma, e eu gosto de me sentir confortável a saber que existe qualquer coisa que pode ser o edge daquilo. Certo. Se aquilo correr mal, eu posso ter qualquer coisa que, pronto, segura. Aquilo que o Bitcoin traz, a segunda parte. No início eu perguntei-te quanto é que custava a tua liberdade. Eu tenho a mesma opinião que tu, que a liberdade é a coisa mais valiosa que existe. Eu olho para o Bitcoin dessa forma. Ou seja, é quase como um grito de revolta que alguns libertários na altura acreditaram que poderiam trazer qualquer coisa de diferente para a economia. Ou seja, estamos a falar que o Bitcoin tem muita influência daquela escola austríaca, estamos a falar de libertários que acreditavam que o sistema podia ser diferente. E eu não acredito que o sistema possa ser diferente deste, porque as pessoas querem coisas, desejam coisas, e a dívida, eu acho que foi um mecanismo criado por Keynes que fez com que tudo isto desbloqueasse. Mas eu também não vejo Bitcoin como moeda. Eu não olho para Bitcoin como aquela ideologia de vai ser a próxima moeda. Não, é quase como um edge, uma proteção. Ou seja, o sistema financeiro funciona de uma forma e eu quero garantir que eu tenho uma parte que eu controlo. Imagina, tu tens o teu sistema financeiro, mas rapidamente tu tens o teu número de contribuinte, alguém pode confiscar o teu património, podes ter uma infelicidade, estás sempre refém. Eu vejo Bitcoin como esse tal edge de há uma parte do meu património que eu consigo que esteja realmente no meu controle, só no meu controle, e eu consigo dizer que isto é meu, porque o dinheiro que eu tenho no banco não é. Claramente, se eu lá for e pedir para levantar 20 mil euros, há um inquérito e vamos lá ver se eu tenho direito a poder levantar alguma coisa, não é? Olho nesse sentido. O ouro tem essa dificuldade, ou seja, o ouro serviria para o mesmo, tem a dificuldade de não ser transportável. É muito difícil e depois uma questão de segurança, como é que tu armazenas o ouro, ali uma série de coisas. Eu vejo Bitcoin como isso. Nas altcoins, acho que ainda são completamente especulativas, acho que um dia elas vão dar utilidade, e eu até acho que algumas delas são testes, porque até mesmo pessoas com ideias captarem alguma liquidez para desenvolver alguma ideia que têm, certo. E é muito fácil porque não tem que abrir empresas, sociedades e não tem que cumprir algumas regras, mas a maioria não, e acredito que 99,9% delas são só especulativas, mas como eu gosto muito de investir com base também em gráfica e matemática, isso favorece-me, porque tem essa toda volatilidade e depois está a analisar as tendências e as variações. E eu preciso de mercados assim. Eu nas ações é o que eu digo. Mas fazes daily trading? Day trading não tenho tempo nem paciência. E não só, iríamos ter problemas familiares, porque
Porque o day trading já o fiz durante um tempo, mas mexe demasiado com o meu emocional, então tive que descartar. Prefiro fazer não day trading, um trading mais de médio e longo prazo. Ok. Por isso que eu digo, eu vendo. Eu chego a uma altura que para mim está caro, eu vendo. Já vendi uma outra coisa, mas não é assim muito relevante. Pronto, era só para dar este contexto do que é que para mim criptomoedas é diferente. Eu não critico quem o faça. Eu acho que voltamos ao perfil de investidor. Eu acho que é importante as pessoas perceberem o seu perfil de investidor, e se eu investisse em criptomoedas, fosse ela em qualquer uma, em Bitcoin ou o que é que fosse, eu não ia dormir descansado. Ou então tinha que ser um valor tão imaterial que é do tipo zero. Ter aquilo ou não ter é a mesma coisa. Não me ia impactar. Mas eu para fazer isso também não vale a pena, porque se não me faz diferença, também não vai dar retorno. Portanto, tal e qual. Isso é uma coisa que às vezes digo às pessoas quando dizem eu tenho o meu património visto ali 2% em cripto. E eu, mas para isso mais vale nem fazeres nada, não? Ou eu admito, pessoal, 60% do meu património é cripto. Estou muito confortável em. Eu morria de ansiedade. Estou muito confortável. Até porque agora veio o apagão e começou a ouvir toda a gente. Então, e agora Bitcoin não serve para nada? É mentira. Porque qualquer pessoa que tenha o seu sistema de internet descentralizado, a rede funciona na mesma. Agora sim, para mim é um edge, é só a visão. E também ela vale 60% porque eu tenho uma ambição de X valor no meu património. Certo. Claro que depois tudo muda, por isso é que eu estou a dizer também, isso as pessoas lá mudam com o risco. E vais ficando mais velho, também o perfil de risco vai ter que mudar. Apesar que olha que a maioria das pessoas... Não é que sejas velho agora, é super novo. Apesar que a maioria das pessoas com quem eu trabalho têm muito mais Bitcoin. Que loucos. É verdade. São os... Eu acho que também tem tudo muito a ver com o conhecimento que tens, não é? Ao Nuno que morreu, não é? Nuno Guerreiro. Foi? Foi este que faleceu agora, há pouco tempo. Eu não vejo televisão, eu não sei. Não, mas eu também vi nas redes sociais. Não ok. Também uso pouco. Nuno Guerreiro, não era? Pois é isso. Ok. Eles cantavam esta música. Já ouvi falar. Os loucos. Ok. Desculpa, pessoal. Opa. Vou-me embora. Não, mas pronto, era só para dar, para também saber aqui a tua opinião. Mas pronto, só quero que fique claro até para ti e para outras pessoas que não sou, porque há muita gente que acha que isto vai ser a mudança do mundo. Certo? Não, porque as pessoas são fanáticas, eu não sou. Eu procuro sempre o melhor retorno, mas sim, eu já tive pessoas quando eu disse não investi em criptos. Não investi em criptos, eu! Pronto, claro. Investe no que quer. Lá está, é o que eu digo, é o tal fanatismo. Eu estou a dizer isto e se calhar as pessoas que me acompanham e gostam mais de cripto também vão julgar por eu estar a dizer isto. Não, e já vão dizer que aquela estúpida atingiu o Fireman, não entendo nada disso, foi sorte. Ela teve sorte. Não, se for da minha comunidade, eles compreendem, mas lá está, mas como também gostam de cripto, já não gostam de eu dizer que eu não vejo isto a ser alternativa ao sistema financeiro, não é? Pronto, mas só para dar aquele contexto de... As opiniões são... Exato, mas se porventura um dia tiveres interesse, separa bem, vincadamente, o que é Bitcoin e o que é o resto. Até porque Bitcoin é a única que também tem proof of work, à prova de trabalho. Consegues ter um certo valor, porque existe maquinaria para a rede funcionar. Okay. Isso é o custo da rede, é a liberdade. Está bem. Não viste na mesma. Claro que sim. E isso é que é a discórdia que eu fiz. Rita, olha, muito obrigado. Eu acho que acabou? Estamos a chegar ao fim. Foi super rápido. Foi, 2 horas quase. 2 horas? 1h45, 44. Aí se me perguntasse eu diria foi para aí 45 minutos. Claro. Quando se gosta de conversar. Não é? É rápido. Nós fomos simpáticos. Acho que sim. Mas acho que falamos em coisas importantes. Eu dou muito valor a esta parte da visão da carreira, de ganhar mais dinheiro, porque esqueçam querer começar a investir se primeiro não há chaveto. Sim, no outro dia alguém me fez uma pergunta que foi: se eu investir 50 euros todos os meses, achas que eu consigo? Pronto. Pois eu disse. Será melhor do que zero, não é? Mas para atingir o FIRE não, para ter uma reforma mais confortável. Claro. Sim, para atingir o FIRE não. Claro. E por isso é que é importante começar pelo princípio. Então não é. Mas olha, pelo menos os 50, porque se essa pessoa estiver à espera da sua segurança social, cripto é Ponzi, não é o que toda a gente me diz? Então a sua segurança social é o quê? O sistema financeiro é o quê? Eu recebo zero da segurança social, mas agora já tenho médico de família, fico muito feliz. Então agora já estás muito à frente. Agora já consigo ir ao médico. Olha, deixa-me dar-te uma prenda, posso? Sim, não é uma garrafa de vinho, é que eu vou de avião. Graças a Deus. Vamos aqui ver. Portanto, é uma caneca. É uma caneca do Flexcast,
para tu recordares a tua presença Espetáculo. aqui. Tens por aquele lado do livro, né? Senão não se vê. Para as pessoas verem, exatamente. É um... para já está vazio, pessoal. Está vazio. Para já. No outro dia fui gravar um podcast, deram-me um Moscow Mule, assim para abrir. Eram para aí 10 da manhã. E eu, mas isto tem vodka, não tem? E tu tomaste? Era vodka, assim, tomei. Foi super animado o podcast. Ok, foi para quebrar o gelo. Foi, sabe? Assim, quebrou. E pronto, é um gesto. Olha, muito obrigada. É um gestozinho para tu recordares que estiveste aqui. Obrigada. Olha, espero que tenhas gostado tanto da conversa quanto eu. Eu ficaria a falar contigo muito mais horas, mas já sei que depois, por causa do tempo de podcast, não, eu tenho um avião também. Enche-me a cabeça também. E depois, exatamente. E por isso, pessoal, aqui na descrição do vídeo vocês vão ter todas as redes sociais da Rita, inclusive... Rita, onde é que tens à venda o teu livro? Na FNAC, na Bertrand, na UC, mandou para todo o mundo. Tens nesses sites? Todos. E lembrem-se que vale a pena lerem, comprarem e depois colo comigo. Ok, isso só aí foi uma mais-valia. Tu dás-me autorização de pôr no nosso site o link da UC do teu livro? Podes, sim. Hã? Pode, então, olha, senhor. Se vocês quiserem ainda mais, no nosso site vocês vão ter lá também, e que está aqui na descrição, o livro da Rita, porque sinceramente acho, principalmente para quem está primeiro a pensar como é que desbloqueia a vida, se calhar é melhor começar pelo princípio. Certo. Digo eu, não sei. Eu aconselho. Se calhar é melhor. Rita, vamos fazer um brinde final. Eu sei que é com uma água, mas é uma imagem de marca aqui do... A ver se ainda tenho. Ainda tenho. Flexíveis, agora sim, os vossos comentários, likes, subscrever, aqui em baixo então as redes sociais da Rita, e já sabem que nós encontramos para a semana no local do costume. Sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço e até mais. Flexíveis é muito bom.